A base atingiu Scarlett no peito como um segundo batimento cardíaco quando ela entrou pela porta dos fundos do Obsidian. Os sapatos de salto alto emprestados por uma colega de trabalho apertavam seus pés a cada passo. 8 meses trabalhando ali, e ela ainda se sentia uma impostora toda vez que entrava na área VIP. O cheiro chegou primeiro. Sempre chegava. Aquela mistura familiar de uísque caro, perfume luxuoso e dinheiro antigo. Ela havia aprendido a manter o sorriso fixo durante o turno para tentar não pensar que uma única garrafa ali custava mais do que 3 meses do seu aluguel. A voz de Scarlett Jerry cortou a música alta, aguda com sua irritação habitual. Você está 5 minutos atrasada de novo. Ela engoliu a explicação sobre o atraso do metrô, sobre a garota bêbada sendo assediada na plataforma e Scarlett ter ficado para ajudá-la até que ela estivesse segura. Jerry não se importava. Ele nunca se importava com os motivos, apenas com os resultados. Desculpe, não vai acontecer de novo. É melhor que não. Seus olhos frios a examinaram. Abaixe mais o vestido. Este é o Obsidian, não um bar barato no Brooklyn. Scarlett assentiu e entrou no banheiro dos funcionários, olhando para si mesma no espelho. As olheiras sob seus olhos cinza-azulados eram a prova de mais uma noite sem dormir naquele estúdio miserável, onde os gritos dos vizinhos atravessavam paredes finas como papel. Seu cabelo ruivo havia se soltado do penteado exigido, com fios úmidos grudados em sua testa suada. 27, ela pensou, prendendo-o com a facilidade de um hábito. Essa não era a vida que ela deveria ter. 5 anos antes, Scarlett havia chegado a Nova York com sapatilhas de ponta e sonhos grandes demais para uma menina pequena de Ohio. Ela havia sido aceita na Juilliard com uma bolsa integral, acreditando com a certeza feroz da juventude que talento e determinação eram suficientes. Então sua mãe adoeceu. Insuficiência cardíaca terminal, disse o médico. Scarlett se retirou da Juilliard antes mesmo do semestre começar, gastando todo o dinheiro que havia economizado para tratamentos que lhe renderam apenas mais 8 meses de vida. E quando sua mãe finalmente faleceu, seu pai, que já era alcoólatra, entrou em colapso total, culpando Scarlett por não tê-la salvado, depois desaparecendo e deixando para trás uma montanha de dívidas. Então lá estava ela, com dívidas médicas e dívidas estudantis por um diploma que nunca conseguiu. Seus sonhos guardados junto com as sapatilhas que sua mãe lhe dera e que ela nunca chegou a usar. Servindo coquetéis para pessoas que nunca souberam o que era escolher entre aluguel e comida. Scarlett, a voz de Jerry soou novamente. Mesa VIP especial. Vincent Corsetti e seus convidados. Não estrague tudo. Não mantenha o olhar dele por muito tempo. Sorria. Sirva. Desapareça. O nome não significava nada para ela. Scarlett levantou a bandeja, equilibrando 6 taças de champanhe de cristal, e entrou na sessão VIP. O Obsidian à noite era outro mundo. Luzes fracas pulsavam ao ritmo da batida, refletindo nas fileiras de garrafas atrás do bar como uma parede de vidro. Os outros convidados eram a mistura habitual de Manhattan, empresários comemorando um negócio, modelos em vestidos curtos com rostos vazios, herdeiros usando relógios mais caros do que seu apartamento, mas o canto VIP privado chamava a atenção de uma maneira diferente. 5 homens sentados em ternos tão caros que não precisavam de etiquetas. Dentro de uma área isolada por cordas de veludo vermelho, a ilusão de privacidade, mantendo o prestígio de serem vistos. Eles falavam baixo, com vozes profundas e poderosas, sob a música eletrônica. E então havia ele. Vincent Corsetti sentava-se no centro com a confiança tranquila de um homem que nunca duvidou de seu direito de ocupar aquele espaço. Cabelo preto penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido pela mão de Deus. Todas as linhas duras e ângulos agudos suavizados apenas por uma boca que parecia quase nunca sorrir. Um terno preto de 3 peças, do tipo de tecido que se movia como a noite, e um relógio paddock no pulso, que ela reconheceu de um artigo sobre os relógios mais caros do mundo. Mas foram seus olhos que quase fizeram Scarlett derrubar a bandeja, cinzentos como o céu antes de uma tempestade. Eles se levantaram para encontrar os dela quando ela se aproximou, e ela sentiu o impacto daquele olhar em seus ossos. Ela tentou manter a voz firme, mesmo com o coração batendo mais rápido. Ela começou a servir, começando pelo homem à direita de Vincent. Suas mãos estavam firmes, treinadas por meses de repetição, mas ela estava dolorosamente ciente da presença de Vincent. A maneira como seus dedos giravam um anel no dedo mínimo, a maneira como seus olhos pareciam acompanhar cada movimento que ela fazia.
Você é nova. Sua voz era baixa, com sotaque do Brooklyn e algo mais distante também. Talvez da Sicília. Não era uma pergunta. 8 meses, senhor. E antes de Obsidian. A pergunta pegou Scarlett tão desprevenida que ela olhou para cima e encontrou os olhos dele novamente. Senhor, você se move como se tivesse sido treinado para outra coisa. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, aqueles olhos cinzentos varrendo-a dos pés à cabeça. Não era a avaliação faminta de um homem que a desejava, mas a análise de alguém resolvendo um problema. Não carregando bebidas, algo que exige precisão absoluta do corpo. Uma pausa. Balé, talvez, ou contemporâneo. O coração de Scarlett pareceu pular. Como ele poderia saber? Não entendo, senhor. Não entende? Um sorriso leve curvou sua boca, transformando seu rosto de assustador para cativante. A maneira como você se posiciona, o giro natural de uma dançarina, mesmo que esteja tentando escondê-lo, a maneira como você equilibra a bandeja, como se estivesse fazendo uma arabesque, com o peso perfeitamente distribuído. A maneira como você se move pela multidão, evitando colisões como se estivesse atravessando um palco. Ele apontou para as pernas dela. E seus pés, mesmo de salto alto, você coloca a ponta do pé antes do calcanhar. O hábito de alguém que passou a vida inteira na ponta dos pés. Scarlett colocou a garrafa com mais força do que o necessário, abalada por como aquele estranho conseguia enxergar através dela. Você precisa de mais alguma coisa? Seu nome? Não era um pedido. Era uma ordem dita suavemente. Scarlett. Senhor. Scarlett. Ele testou o nome como se estivesse degustando um vinho. A cor da paixão e do perigo. As palavras pairaram entre eles, carregando um significado que ela não conseguia decifrar. Obrigado, Scarlett. É tudo. Ela recuou, com o pulso batendo forte na garganta, sentindo o olhar dele nas suas costas durante todo o caminho até o bar. O que eu te disse sobre falar com convidados VIP? Jerry sussurrou no momento em que ela voltou. Ele me perguntou, eu respondi. Você não responde. Você serve e depois desaparece. Corsette não é o tipo de homem que você quer que repare em você. Entendeu? Algo na voz de Jerry fez Scarlett parar. O que você quer dizer? Fique longe daquela mesa VIP hoje à noite. Eu mesmo vou atendê-los. Mas ela não conseguia parar de pensar em Vincent Corsette enquanto se movia entre as outras mesas. Não conseguia parar de repassar a conversa, a maneira como ele via coisas nela que ela acreditava ter enterrado há 5 anos. E ela não conseguia se livrar da sensação de que algo importante havia mudado, mesmo sem saber o que ou porquê. A noite continuou em seu ritmo familiar, preparando coquetéis, servindo, sorrindo para flertes vazios, desviando de mãos que a tocavam de propósito e fingiam que era um acidente. Scarlett mergulhou na coreografia diária. Seu corpo trabalhava no piloto automático enquanto sua mente divagava. Ela pensava nos palcos em que havia se apresentado, na maneira como costumava perseguir os holofotes, na emoção leve de conseguir uma pirueta perfeita, em sua última apresentação no ensino médio, dançando Odette em O Lago dos Cisnes, sua mãe na primeira fila com lágrimas de orgulho, o sonho do Lincoln Center, do American Ballet Theatre, de papéis que fariam o mundo conhecer seu nome. Esses sonhos estavam guardados debaixo da cama agora, ao lado das sapatilhas que sua mãe lhe dera. Algumas noites ela pensava em pegá-las e treinar novamente, só mais uma vez. Mas o fracasso doía menos quando você não tentava. Perto da meia-noite, ela ouviu um som estranho, antes mesmo que seu cérebro pudesse entender o motivo. Um estalo seco cortou a música alta, seguido pelo som inconfundível de vidro se quebrando. O tempo desacelerou daquela maneira impossível que sempre acontecia em uma crise. Scarlett se virou para a área VIP. Ela viu a janela atrás de Vincent explodir para dentro. Ela o viu começar a se virar na cadeira. Ela viu o ponto vermelho de um laser varrer o peito dele e se moveu sem pensar, sem calcular o custo. Puro instinto, o mesmo instinto que uma vez a lançou pelo palco em cada Grand Jatte, a impulsionou para frente quando o segundo tiro soou. Scarlett se jogou contra Vincent com todo o seu peso, derrubando-o da cadeira. Eles caíram no chão, o corpo dela cobrindo o dele, os braços dela instintivamente segurando a cabeça dele para protegê-la do impacto. O terceiro tiro a atingiu. A dor veio instantânea e avassaladora. Não aguda como ela imaginava que uma bala seria, mas intensa. Uma onda de agonia irradiou do ombro direito por todo o corpo. Ela ouviu gritos. Em algum lugar distante, percebeu que eram os seus. A voz de Scarlett Jerry estava em pânico. Chame uma ambulância agora, mas ela mal ouviu. Sua visão estava se estreitando. A escuridão se aproximava pelas bordas.
Ela percebeu Vincent debaixo dela, seus braços se levantando para segurá-la quando ela começou a desmaiar. Sua voz urgente, dizendo algo que ela não conseguia entender. Sua mão pressionava com força o ombro dela, quente e firme, tentando estancar o sangramento. E seu rosto, aqueles olhos cinzentos arregalados com algo que parecia choque, fúria e outra coisa que ela não conseguia identificar. Por quê? Ela o ouviu perguntar, sua voz áspera como cascalho. Por que você fez isso? Scarlett queria responder. Queria explicar que tinha visto o ponto do laser e se movido sem pensar, que salvá-lo tinha sido instinto, não uma escolha. Mas a escuridão a estava arrastando para baixo e a dor era grande demais. E tudo o que ela conseguiu sussurrar foi: eu vi você. Depois, nada. Scarlett acordaria em um hospital com uma dívida de sangue que não poderia pagar. E Vincent Corsetti não era um homem que aceitava recusas. Se você quiser saber o que acontece a seguir, curta e compartilhe esta história. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima parte, onde o segredo sobre a família de Scarlett mudará tudo. A consciência voltou em fragmentos, lenta e dolorosa como água infiltrando-se na pedra. Primeiro veio o som, o bip constante das máquinas, como um batimento cardíaco artificial, frio e desconhecido. Depois, o cheiro, o antisséptico queimando seu nariz. O tecido hospitalar misturado com algo metálico que levou alguns segundos para reconhecer como sangue seco. Suas pálpebras pareciam pesadas como chumbo, e quando ela as forçou a abrir, a luz fluorescente branca e forte feriu seus olhos com tanta intensidade que ela quis gemer. Ela estava em um hospital. A memória veio como uma cachoeira. O vidro se quebrando, o ponto vermelho do laser, seu corpo se jogando em Vincent, depois a dor lancinante em seu ombro direito. Ela havia sido baleada. Scarlett Morgan, 27 anos, ex-aluna da Juilliard, que havia abandonado os estudos, garçonete em um clube sofisticado de Manhattan, havia levado um tiro por um homem que conhecera apenas algumas horas antes. Ela está acordando, disse uma voz à sua direita. Um rosto apareceu através de sua visão embaçada. Uma mulher de jaleco branco com um estetoscópio ao redor do pescoço. Senhorita Morgan, você pode me ouvir? Sou a doutora Harrison. Scarlett tentou acenar com a cabeça, mas seu pescoço estava rígido. Ela só conseguiu piscar uma vez. Você tem muita sorte, disse a Dra. Harrison, profissional, mas com um toque de cordialidade. A bala atravessou seu ombro. Não atingiu nenhum vaso sanguíneo importante nem osso. Alguns centímetros à esquerda e estaríamos tendo uma conversa muito diferente. Ela fez uma pausa, verificando o monitor. Você precisará de fisioterapia, mas se tudo correr bem, terá uma recuperação completa em alguns meses. Sorte! A palavra ressoou na cabeça de Scarlett como um sino oco. Ela havia sido baleada, e isso a tornava sortuda. Quando o Dr. Harrison saiu, uma jovem enfermeira entrou, seus olhos curiosos percorrendo Scarlett, como se ela fosse uma criatura estranha recém-descoberta. Ela verificou a linha 4, escreveu algo em um prontuário e de repente parou. Você tem alguém esperando, disse a enfermeira, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Ele está aqui desde que você entrou na cirurgia. 6 horas. Não saiu nem por um segundo. Mesmo quando dissemos que apenas familiares poderiam ficar, ela deu de ombros, muito persistente e muito generoso. Scarlett engoliu em seco com a garganta seca e irritada. Generoso. Ele pagou tudo. Cirurgia, quarto privado, especialistas, medicamentos, tudo. A enfermeira olhou para a porta. Nunca vi ninguém fazer isso por alguém que não fosse da família. O nome dele é Vincent Corsetti. O coração de Scarlett acelerou e o monitor atraiu com bips mais rápidos. Vincent Corsetti. O homem de olhos cinza tempestade que a percebeu em poucos minutos. O homem por quem ela levou um tiro sem pensar. Mas logo atrás disso veio outro medo, mais frio e mais familiar do que qualquer bala. Contas do hospital, cirurgia, quarto privado, especialistas. As palavras giravam em sua mente como uma acusação. Seu seguro era quase inexistente, apenas o suficiente para consultas de rotina. Uma cirurgia de emergência em Manhattan poderia deixá-la endividada pelo resto da vida. Ela lutou contra as dívidas médicas de sua mãe por 5 anos. Agora, ela acrescentaria as suas próprias. Scarlett fechou os olhos, sentindo uma pressão sufocante no peito. Ela imaginou números, ligações de cobrança, noites sem dormir, calculando se teria dinheiro suficiente para comida e remédios para a dor. Senhorita Morgan, a enfermeira a puxou de volta. O Sr. Corsetti quer vê-la.
Devo deixá-lo entrar? Scarlett abriu os olhos e olhou para o teto branco e vazio. Vincent Corsetti havia pago sua conta do hospital. Um estranho, um homem de quem seu chefe a havia alertado para ficar longe, esperou 6 horas e cobriu tudo. Por quê? Ela era apenas uma garçonete, uma ninguém entre milhões nesta cidade. Mas ela havia salvado a vida dele. E agora ele estava do lado de fora da porta esperando. Tudo bem, Scarlett ouviu-se dizer sua voz. Deixe-o entrar. A enfermeira acenou com a cabeça e desapareceu. E Scarlett ficou deitada ali com o coração batendo forte, esperando o homem pelo qual ela arriscara sua vida entrar pela porta. A porta se abriu e Vincent Corsetti entrou. Mas ele não era o homem que Scarlett lembrava da noite anterior. O homem no Obsidian era a personificação do poder e do controle. Cada fio de cabelo perfeitamente penteado para trás, aquele terno caro de 3 peças, aqueles olhos cinzentos frios como gelo. O homem à sua frente agora parecia ter saído de uma batalha e perdido. Sua camisa branca estava amarrotada, as mangas empurradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes com veias salientes. Uma barba por fazer sombreava seu queixo e olheiras escuras se estendiam sob seus olhos cinzentos como hematomas. Seu cabelo preto não estava mais penteado para trás com cuidado. Estava despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele centenas de vezes durante a noite. Na manga, Scarlett viu manchas marrom avermelhadas secas, seu sangue ainda no tecido. Ele não falou nada ao se aproximar da cama, puxar uma cadeira de plástico e sentar-se. O espaço entre eles era de apenas algumas dezenas de centímetros, perto o suficiente para Scarlett ver o cansaço estampado em seu rosto, perto o suficiente para sentir o cheiro de café frio e o estresse que emanava dele. Como você está se sentindo? Perguntou Vincent, sua voz soando como se ele também não tivesse dormido. Aqueles olhos cinzentos examinaram o rosto dela, passando pela bandagem em seu ombro, pela linha de Hera, e então fixando-se em seus olhos cinza-azulados. Scarlett tentou sorrir, mesmo que fosse apenas um leve movimento de sua boca. Como se tivesse levado um tiro, disse ela, tentando brincar para aliviar o clima pesado. Vincent não riu, nem mesmo o menor movimento em seus lábios. Ele a encarou com algo que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de culpa, descrença e algo mais profundo, algo mais perigoso. Você levou um tiro por mim, disse ele. Cada palavra caía pesada como uma pedra. Isso não é sorte, Scarlett. Isso é sacrifício. Ele fez uma pausa com a mandíbula firmemente cerrada. Você se colocou entre uma bala voando e um homem que conhecera apenas algumas horas antes. Sem pensar, sem calcular, apenas sacrifício. A maneira como ele disse sacrifício fez Scarlett tremer, não de medo, mas pela aspereza em sua voz, como se a palavra o machucasse fisicamente ao sair de sua boca. Eu não pensei, ela admitiu, mais baixinho do que gostaria. Eu apenas vi o ponto do laser e me movi. É exatamente isso que torna isso extraordinário. Vincent se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. A maioria das pessoas congelaria, correria ou gritaria. Você se precipitou, o silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo bip constante do monitor. Scarlett mordeu o lábio enquanto preocupações práticas invadiam aquele momento estranho. Ela se lembrou do que a enfermeira havia dito. As contas, o quarto privado, os especialistas, tudo o que ela não podia pagar, a conta do hospital. Ela começou, com a voz trêmula. A enfermeira disse que você pagou, mas eu não posso. Não posso pagar de volta. Meu seguro é basicamente nada. Estou 2 meses atrasada no aluguel e ainda tenho dívidas médicas de quando minha mãe. Ela parou sem conseguir continuar. O medo do dinheiro era mais familiar do que qualquer bala. Ele a seguia há 5 anos, como uma sombra que não a deixava em paz. Pare, disse Vincent, firme, mas sem frieza. Ele levantou a mão e Scarlett se calou. Está tudo resolvido. A cirurgia, o quarto, os médicos, a medicação, a fisioterapia mais tarde, tudo. Mas não, ele interrompeu, seus olhos cinzentos fixos nela. Você salvou minha vida, Scarlett. Você colocou seu corpo entre mim e a morte. Essa é uma dívida que nunca poderei pagar totalmente, nem em toda uma vida. Ele se recostou, esfregando a mão cansada no rosto. Então não me fale sobre dinheiro, não hoje. Nunca. Você entende? Scarlett queria discutir. Ela foi criada para não aceitar ajuda que não pudesse retribuir. Para se sustentar sozinha, não importava quantas vezes caísse, mas algo na voz de Vincent, em seus olhos, na maneira como ele a olhava, como se ela tivesse feito algo inimaginável, matou o protesto em sua língua. Não entendo.
Ela sussurrou. Sou apenas uma garçonete de coquetéis. Não sou ninguém especial. Vincent inclinou a cabeça, o cinza em seus olhos suavizando-se um pouco, ainda intenso. Você acha mesmo? Ele perguntou mais baixo, mas não menos certo. Você acha que uma pessoa comum faria o que você fez? Ele balançou a cabeça lentamente. Não, Scarlett. Você não é comum. Você é extraordinária. E é a primeira pessoa em muito tempo que me fez acreditar nisso. Scarlett não sabia o que dizer. Ela ficou ali deitada, olhando para aquele estranho. O homem que esperou 6 horas. O homem que pagou todas as contas sem hesitar. O homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais valiosa que ele já tinha visto. E ela se perguntou, não pela primeira vez desde que acordou, em que mundo ela havia entrado quando se jogou em Vincent Corsetti naquela noite. Scarlett olhou para Vincent, e a pergunta que pairava em sua mente desde que acordou finalmente escapou de seus lábios. Mas eu não te conheço, disse ela, meio confusa e meio lembrando a si mesma. Eu levei um tiro por um completo estranho. Eu nem sei quem você é. Vincent recostou-se na cadeira de plástico, os olhos cinzentos fixos nela com algo como curiosidade misturada com diversão. Então deixe-me consertar isso, disse ele, sua voz grave enchendo a sala silenciosa. Ele fez uma pausa, como se escolhesse por onde começar, e então respirou fundo. Meu nome completo é Vincent Dante Corsetti. Tenho 36 anos. Nasci no Brooklyn, mas minha família é siciliana. Viemos para os Estados Unidos na época do meu avô. Ele falava devagar e claramente, como se estivesse fazendo um depoimento. Meu pai era Dominique Corsetti. Ele construiu um império nesta cidade do nada, com as mãos vazias e uma vontade de ferro. Há 10 anos ele morreu de ataque cardíaco. Vincent fez uma pausa, cerrando os dentes. Ou pelo menos foi o que os jornais escreveram. Scarlett ficou em silêncio ouvindo. Ela podia sentir o peso das palavras dele. Palavras que carregavam décadas de história e segredos. Quando meu pai morreu, eu herdei tudo. Os negócios, as conexões, as responsabilidades. Vincent olhou para as mãos, dedos entrelaçados. Tenho negócios legítimos, imóveis, restaurantes, construtoras. Mas também tenho coisas que não são legais. Ele olhou para cima, encontrando o olhar dela sem vacilar. Não vou mentir para você, Scarlett. Não sou um homem bom pela definição da sociedade. Fiz coisas que a maioria das pessoas ficaria horrorizada em saber. Mas sou honesto, pelo menos com você. Você merece saber a verdade sobre o homem que salvou. Scarlett sentiu sua respiração ficar mais pesada. Seu chefe a havia avisado. Corsetti não era o tipo de homem que ela queria que notasse sua presença. Agora, ela entendia o porquê. Vincent Corsetti não era apenas um empresário rico. Ele era algo muito mais perigoso, algo que ela só tinha visto em filmes ou lido em livros. Por que você está me contando isso? Ela perguntou cautelosamente. Você poderia manter isso em segredo. Sou apenas a garota que salvou minha vida. Vincent interrompeu, mais suave, mais firme. Você acha que eu mentiria para alguém que estava disposta a morrer por mim? Ele balançou a cabeça lentamente. Meu mundo, Scarlett, não tem espaço para a verdade. Tudo é uma transação. Todo relacionamento é construído com base em benefícios ou medo. As pessoas ficam perto de mim pelo que posso lhes dar ou pelo que posso fazer com elas se forem embora. Ele se levantou e caminhou até a janela, de costas para ela. A fraca luz da manhã penetrava pelas persianas, delineando sua silhueta alta. Eu não tenho amigos, continuou Vincent, com a voz distante, como se estivesse falando consigo mesmo. Tenho aliados, parceiros, homens sob meu comando. Tenho pessoas que me temem e pessoas que querem algo de mim. Mas amigos, alguém em quem eu possa confiar completamente. Ele deu uma risada sem alegria. Esse número é 0. Ele se virou para ela e, na luz fraca, Scarlett viu algo naqueles olhos cinzentos que ela não esperava. Solidão profunda e antiga, como uma ferida que havia cicatrizado, mas deixado uma marca. Então você apareceu, disse Vincent, sua voz baixando até quase um sussurro. Uma garçonete com quem eu havia conversado por apenas alguns minutos. Você não sabia quem eu era. Você não sabia o que eu tinha. Você não sabia o que eu poderia fazer por você. Ele deu um passo em direção à cama, um passo lento de cada vez. E quando a bala voou em minha direção, você se precipitou. Não porque eu sou Vincent Corsetti. Não porque você queria dinheiro, poder, proteção. Você fez isso porque viu um homem prestes a morrer e não podia deixar isso acontecer. Ele parou ao lado da cama dela, olhando para ela com olhos que Scarlett não conseguia decifrar. Você sabe quando foi a última vez que alguém fez algo por mim, sem exigir nada em troca? Perguntou Vincent, com a voz áspera. Minha mãe. Antes de ela morrer, quando eu tinha 12 anos,
O peito de Scarlett se apertou. Ela olhou para o homem à sua frente, o chefe de um império subterrâneo, o homem que toda a cidade temia. E ela viu apenas um menino de 12 anos que havia perdido a mãe e crescido em um mundo sem amor incondicional. Então, quando você perguntar por que estou aqui, por que paguei as contas, por que fiquei sentado aqui por 6 horas, esta é a resposta, disse Vincent, firme como uma rocha. Você é a primeira pessoa verdadeira que conheci em 24 anos, e não vou deixar nada acontecer com você. Mas essa ternura não durou. A expressão de Vincent mudou, seus olhos cinzentos ficaram mais aguçados, seu maxilar se contraiu como se ele estivesse se preparando para algo difícil. Ele sentou-se ao lado dela novamente, mas desta vez o espaço entre eles parecia mais distante, de alguma forma invisível. Há algo que preciso lhe dizer. Vincent começou, sua voz voltando ao tom frio do homem de obsidiana. As pessoas que tentaram me matar. Elas não viram apenas a mim, elas viram você. Ele fez uma pausa, deixando que ela assimilasse. Elas viram você se jogar na frente da bala. Elas viram seu rosto. Elas sabem quem você é. O sangue de Scarlett pareceu congelar. Ela não tinha pensado nisso. Não com a dor, as contas, a presença repentina de Vincent. Mas agora as palavras dele a atingiram como um tapa. Os assassinos a tinham visto. Eles conheciam seu rosto. Isso significa que ela não conseguiu terminar. Isso significa que você não está segura, disse Vincent sem rodeios. Não porque você fez algo errado, porque você me salvou. No meu mundo, isso faz de você um alvo. Eles podem achar que você é importante para mim. Podem querer usar você para chegar até mim. Ou podem simplesmente querer punir você por atrapalhar os planos deles. Scarlett sentiu náusea. Ela era apenas uma garçonete de coquetéis em um estúdio miserável no Brooklyn, preocupada com o aluguel e as dívidas. Ela não pertencia a um mundo de balas e assassinos. Ela não tinha pedido por isso. Ela engoliu em seco. O que devo fazer? Vincent colocou a mão sobre a dela, quente e firme, uma âncora na tempestade. Você não precisa fazer nada. Esse é o meu trabalho. Sua voz estava calma, mas seus olhos se suavizaram quando ele olhou para ela. Vou descobrir quem está por trás disso. Vou eliminar a ameaça e até que isso aconteça, você estará protegida. Protegida como? Eu vou providenciar isso. Vincent ficou de pé, olhando para ela com uma expressão que não permitia discussão. Ninguém vai tocar em você, Scarlett. Você tem minha palavra, e minha palavra é a coisa mais valiosa que eu tenho. Ele se virou para a porta, e Scarlett pensou que ele a deixaria ali com esse novo medo brotando em seu peito. Mas ele parou no meio do caminho, enfiou a mão no bolso do colete amarrotado e tirou algo pequeno. Ele se virou e colocou uma fotografia na mesa ao lado da cama dela. Scarlett olhou para baixo e seu coração pareceu parar. Era ela no palco com o traje branco de Odette, os braços abertos como asas de cisne, uma perna levantada em uma postura perfeita. O holofote incidia sobre ela como uma auréola, e seu rosto, o rosto de uma garota de 22 anos com todo o futuro à sua frente, brilhava de alegria e pura paixão. Era o vídeo da sua audição para a Juilliard, o vídeo que ela havia esquecido, enterrado com todos os outros sonhos no dia em que sua mãe adoeceu. Você! Scarlett não conseguia formar as palavras. Como você conseguiu isso? Eu procurei, disse Vincent, sua voz inesperadamente gentil. Depois que você desmaiou, eu quis saber quem você era. Por que uma garçonete se movia como uma dançarina? Por que você arriscou sua vida por um estranho? Ele apontou para a foto e eu encontrei você, a verdadeira você. Scarlett percebeu um pequeno pedaço de papel debaixo da fotografia. Ela o pegou e leu as linhas escritas à mão com letra bonita. Você me viu. Agora deixe-me ver você. Vi. Sua garganta apertou. 5 anos. 5 anos tentando esquecer quem ela tinha sido. 5 anos enfiando suas sapatilhas de ponta debaixo da cama. Enterrando o Lincoln Center. Enterrando a garota que acreditava que podia voar. E agora, um homem que ela conhecia há apenas algumas horas, um homem perigoso com um mundo sombrio e inimigos por toda parte, tinha visto a parte dela que ela pensava estar morta. Vincent saiu sem dizer mais nada, a porta fechando-se suavemente atrás dele, e Scarlett ficou ali sozinha no quarto branco do hospital, segurando a foto contra o peito. Ela chorou. Não pela dor no ombro, não pelo medo dos assassinos lá fora, mas por outra coisa. Algo que ela pensava ter morrido há muito tempo, agora se movia dentro dela como uma borboleta recém-nascida. Esperança. Pela primeira vez em 5 anos, Scarlett Morgan sentiu esperança. 4 dias se passaram no ritmo constante do hospital.
Todas as manhãs, o Dr. Harrison vinha verificar o ferimento e acenava com satisfação para a recuperação. Todas as tardes, uma enfermeira trocava o curativo e media sua pressão arterial. E todas as noites, Vincent aparecia, sentando-se ao lado de sua cama por horas, às vezes conversando, às vezes trabalhando em silêncio em um laptop fino, enquanto Scarlett dormia. Sua presença se tornou algo familiar, como o bip constante do monitor cardíaco, como o cheiro das flores frescas que ele trazia todos os dias. Mas na manhã do quarto dia, Vincent chegou mais cedo do que o normal, com o rosto tenso e os olhos cinzentos escuros. Tenho que cuidar de alguns assuntos, disse ele mais breve do que o normal. Pode demorar algumas horas. Tommy estará do lado de fora da porta se você precisar de alguma coisa. Scarlett assentiu. Não perguntou quais assuntos. Ela havia aprendido que havia perguntas que era melhor não fazer no mundo de Vincent. Ele se abaixou e beijou levemente sua testa. Um gesto tão íntimo que a surpreendeu. Então ele desapareceu pela porta. Scarlett ficou sozinha. A foto dela dançando ainda estava na mesa ao lado da cama, onde ela podia vê-la toda vez que abria os olhos. Ela caiu em um sono inquieto, seu corpo ainda cansado da recuperação. E em seu sonho, ela estava voando pelo palco do Lincoln Center, sob os holofotes. Uma voz a trouxe de volta. Então foi você quem levou um tiro por Vincent Corsetti. Scarlett acordou com um sobressalto, os olhos cinza-azulados arregalados ao ver uma mulher parada ao pé da cama. Não era uma enfermeira, nem uma médica, e definitivamente não era alguém que Scarlett já tivesse conhecido. A mulher parecia ter cerca de 32 anos, bonita de um jeito frio e afiado, como uma lâmina. O cabelo preto estava preso em um coque severo, expondo maçãs do rosto salientes e olhos castanhos que não perdiam nada. Ela usava um vestido social bordô, tecido caro moldado perfeitamente ao seu corpo, e suas unhas estavam pintadas da mesma cor, como gotas de sangue seco nas pontas dos dedos. Quem é você? Perguntou Scarlett, instintivamente, puxando o cobertor para cima como se ele pudesse protegê-la. Como você entrou aqui? Não é difícil enganar Tommy com uma história convincente, respondeu a mulher, sua boca se curvando em um sorriso que não chegava aos olhos. Meu nome é Victoria. Victoria Marchetti. Ela se aproximou, os saltos batendo no azulejo como uma contagem regressiva. E estou aqui para te avisar, Marchetti. O nome ressoou na mente de Scarlett como um alarme, mesmo que ela não soubesse por quê. Me avisar sobre o quê? Sobre Vincent, é claro. Victoria parou ao lado da cama e olhou para Scarlett com uma expressão que Scarlett só poderia descrever como pena misturada com desprezo. Você se acha especial, não é? Você acha que, por ter salvado a vida dele, ele se importa com você. Ela soltou uma risada fraca, fria como o vento do inverno. Você sabe que Vincent entrou no seu apartamento? Scarlett ficou rígida. O quê? Seu estúdio miserável no Brooklyn. Quarto andar, sem elevador. Janela de frente para o beco. Victoria inclinou a cabeça, observando a reação de Scarlett. Ele esteve lá. Ele mexeu nas suas coisas. Ele encontrou caixas de fotos debaixo da sua cama. As sapatilhas de balé que sua mãe lhe deu. Ela apontou para a fotografia sobre a mesa. Onde você acha que ele encontrou essa foto? Entre as coisas que ele levou da sua casa? Scarlett olhou para a fotografia, seu coração apertando como se alguém tivesse fechado o punho em torno dele. Porque ela ficou tão emocionada ao recebê-la, tão abalada pelo gesto de Vincent, que nunca fez a pergunta mais óbvia de todas. Onde ele a conseguiu? É assim que ele age, Victoria continuou, sua voz doce como veneno. Vincent vê o que quer e pega, sem permissão, sem esperar. Ele simplesmente pega. Ela se inclinou para mais perto, seu rosto a apenas alguns centímetros do de Scarlett. E então ele envolve isso em proteção, em cuidado, em promessas e presentes. Até que você não consegue mais distinguir entre segurança e cativeiro. Até que você não sabe mais se está sendo protegida ou trancada em uma gaiola. Você não sabe nada sobre ele, disse Scarlett. Mas sua voz saiu mais fraca do que ela queria. Eu sei tudo sobre ele. Victoria se endireitou, algo sombrio brilhando em seus olhos. 5 anos atrás, eu era você. Eu confiava nele. Eu achava que ele era diferente do que as pessoas diziam. Ela se virou, caminhando em direção à porta. Pergunte a ele sobre mim. Veja o que ele diz. Antes de sair, Victoria parou, tirou um pequeno cartão de visita da bolsa e o colocou na mesa ao lado da cama, bem ao lado da foto de Scarlett dançando. Quando estiver pronta para desaparecer, ligue para este número, disse Victoria, sua voz suavizando-se um pouco, quase sincera.
Posso ajudá-la a fugir dele, a fugir deste mundo. Desapareça tão completamente que nem mesmo Vincent Corsetti consiga encontrá-la. Então ela se foi, seus saltos desaparecendo pelo corredor, deixando Scarlett sozinha com uma foto do passado e um cartão que apontava para um futuro incerto. Vincent voltou 2 horas depois e soube, assim que entrou, que algo estava errado. Scarlett não olhou para ele. Ela estava deitada de costas para a janela, a foto dela no palco ainda no lugar. Mas ao lado dela agora havia um cartão de visita que ele reconheceu instantaneamente. A elegante caligrafia inclinada, o logotipo familiar tão reconhecível que ele cerrou os dentes. Scarlett, disse ele com cuidado. O que aconteceu? Ela se virou e o olhar em seus olhos o parou no meio do caminho. Não eram os olhos azul acinzentados que mantinham uma confiança frágil nos últimos dias. Agora estavam cheios de dúvida, cheios de perguntas, cheios de algo que parecia traição. Victoria Marchetti veio, disse Scarlett, cada palavra pesada. Vincent ficou imóvel. Por um instante, seu rosto perdeu toda a expressão. E então algo perigoso brilhou em seus olhos cinza tempestade, algo que Scarlett nunca tinha visto antes. E um arrepio percorreu sua espinha quando ela reconheceu aquilo. O olhar de um assassino, o olhar do chefe da máfia de quem seu empresário a tinha alertado para ficar longe. O que ela disse para você? Perguntou Vincent, sua voz tão baixa que era assustadora. Muita coisa. Scarlett se endireitou, ignorando a dor aguda no ombro. Ela disse, você entrou no meu apartamento, vasculhou minhas coisas, tirou minha foto sem pedir. Ela apontou para a foto. É verdade? Vincent ficou em silêncio por um instante. Então ele assentiu. É verdade. E ela também disse. Scarlett engoliu em seco. Ela disse que há 5 anos era como eu. Ela confiava em você. Ela achava que você era diferente do que as pessoas diziam. Ela manteve o olhar fixo nele. Quem é ela para você, Vincent? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a janela, de costas para ela. Sua silhueta se destacava contra o céu cinza opaco de Manhattan. E quando ele finalmente falou, sua voz soou distante, como se estivesse contando uma história sobre outra pessoa, sobre outra vida. Há 5 anos, eu estava noivo de Victoria Marchetti, disse ele. Cada palavra saía com dificuldade de sua garganta. Não por amor. Era um acordo entre 2 famílias. Os Marchettis e os Corsetti estavam em guerra há 3 décadas. Antes de morrer, meu pai arranjou esse casamento para acabar com o conflito, unir territórios e formar uma aliança que ninguém poderia quebrar. Ele se virou para encará-la. Eu não amava Victoria. Nunca amei, mas aceitei porque era meu dever. Então o que aconteceu? Perguntou Scarlett. Descobri que ela era uma espiã. A voz de Vincent endureceu como aço. Durante os 6 meses de nosso noivado, Victoria reuniu informações sobre as operações da minha família, contas bancárias, rotas comerciais, listas de parceiros, tudo enviado de volta para o pai dela. Ele soltou uma risada sem calor. O casamento que deveria criar paz era, na verdade, um plano para me destruir por dentro. Scarlett lembrou-se dos olhos calculistas de Victoria, seu sorriso frio, a maneira como ela falava de Vincent, como se ele fosse um monstro. E agora ela se perguntava quanto daquele aviso era verdade e quanto era o veneno de alguém que não suportava ser rejeitada. Quando rompi o noivado, a aliança desmoronou, continuou Vincent. A guerra entre nossas famílias recomeçou, pior do que antes, e Victoria nunca me perdoou. Não porque me amava, mas porque eu a humilhei, porque a rejeitei antes que ela pudesse me rejeitar. Então por que ela veio aqui? Perguntou Scarlett. Para me alertar ou para se vingar de você? Respondeu Vincent com franqueza. Victoria quer tirar tudo o que eu amo, e ela é inteligente o suficiente para perceber que eu amo você. Scarlett respirou fundo e a pergunta que estava queimando em sua língua desde que Victoria saiu finalmente saiu. Ela disse, eu pertenço a você, disse Scarlett, com a voz tremendo levemente, mas os olhos firmes. Ela disse, no seu mundo, uma dívida de sangue me transforma em propriedade. Isso é verdade, Vincent. Eu pertenço a você agora? Vincent não respondeu imediatamente. Ele caminhou até a cama, devagar e deliberadamente. E então fez algo que Scarlett nunca esperava. Ele se ajoelhou no chão frio, seus olhos cinzentos no nível dos dela. Sim, disse ele com aspereza. No meu mundo, uma dívida de sangue é sagrada. Você salvou minha vida, e pela nossa lei, isso cria um vínculo que não pode ser quebrado. Ele fez uma pausa, estendendo a mão para pegar a dela, quente e firme. Mas Scarlett, isso não é mais uma questão de dívida. Não é uma questão de dever ou regras. Então o que é? Perguntou Scarlett.
Vincent olhou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela o viu sem qualquer disfarce, sem armadura fria, sem máscara de poder, apenas um homem à beira de algo que não conseguia controlar. Você, disse ele simplesmente, apenas você. Ele permaneceu ali, de joelhos, seus olhos cinzentos nunca saindo do rosto de Scarlett, apertando sua mão com força, como se tivesse medo de que ela escapasse no momento em que ele a soltasse. Você me viu naquela noite, disse ele, sua voz parecendo cascalho em Obsidian antes de tudo acontecer. Você olhou para mim e viu quem eu realmente sou. Não o chefe Corsetti, não o homem que toda a cidade teme, apenas eu. Ele parou, respirando com dificuldade. E quando a bala veio, você a recebeu por aquele homem. Não pelo meu poder, não pelo meu dinheiro, pela pessoa que eu realmente sou. Scarlett ouviu, absorvendo cada palavra como se fossem as últimas peças de um quebra-cabeça que ela estava tentando entender. Você sabe o que isso significa? Vincent continuou, sua voz quase um sussurro. Ninguém jamais fez isso. Nem uma vez. As pessoas vêm até mim porque querem algo. Dinheiro, poder, proteção. Meu pai me ensinou desde criança que nada é de graça. Tudo tem um preço. E eu vivi assim por 36 anos. Ele balançou a cabeça lentamente. Então você apareceu. Uma garota que não sabia quem eu era, que não queria nada de mim e arriscou sua vida por mim, sem hesitar por um único segundo. Ele levantou a outra mão e tocou sua bochecha, o polegar roçando sua maçã do rosto, como se ela fosse frágil e preciosa. Você é a única coisa real na minha vida, Scarlett, disse ele, cada palavra pesada como um juramento. A única coisa não coberta por cálculos e mentiras. E eu não sei o que fazer com isso. Não sei o que fazer com você. Scarlett olhou para o homem ajoelhado diante dela, o chefe de um império do submundo, o homem que Victoria chamava de perigoso, o homem com olhos tempestuosos que podiam ser gelo ou fogo, dependendo do momento. E ela viu tudo isso, o perigo, o poder, a escuridão ao seu redor como uma armadura. Mas ela viu outra coisa também. Ela viu o menino de 12 anos que havia perdido a mãe. Ela viu o homem que havia estado sozinho por 24 anos, sem ninguém verdadeiramente ao seu lado. Ela ouviu o tremor em sua voz quando ele falou sobre ela, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Eu deveria fugir, Scarlett ouviu-se dizer, suave como um sopro. Você é perigoso. Seu mundo é perigoso. Alguém quer te matar e agora quer me matar também. Victoria me avisou que você transformaria a proteção em prisão. Ela fez uma pausa, seus olhos cinza-azulados fixos nos dele. Eu deveria pegar o cartão dela e desaparecer. É o que uma pessoa normal faria. Vincent não disse nada. Ele apenas esperou com a mandíbula cerrada como um homem se preparando para um golpe que sabia que estava por vir. Mas eu não vou. Essas 3 palavras roubaram o fôlego de Vincent. Ele a encarou, seus olhos cinzas se arregalando com algo parecido com descrença. Eu não vou fugir, Scarlett repetiu. Agora mais firme. Talvez eu seja louca. Talvez eu me arrependa. Mas eu olhei nos seus olhos naquela noite no Obsidian e vi um homem tão solitário que me doeu. Eu vi você antes de saber quem você era. Ela apertou a mão dele com força. E não vou abandonar esse homem só porque o mundo ao seu redor é assustador. Vincent se levantou e a puxou para seus braços com cuidado, evitando o ombro ferido dela, segurando-a como se ela fosse uma tábua de salvação em um mar agitado pela tempestade. E Scarlett sentiu o coração dele batendo forte sob o tecido fino da camisa. Então você virá para minha propriedade, ele disse em seu cabelo, Horse, para se recuperar, para ser protegida, e para que eu possa mantê-la segura enquanto descubro quem está por trás da tentativa de me matar. Scarlett assentiu, com a bochecha pressionada contra o peito dele. Tudo bem. Tem certeza? Perguntou Vincent, afastando-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Porque uma vez que você entrar no meu mundo, não será fácil sair. Scarlett olhou para ele, o homem perigoso com o coração solitário, e ela sabia sua resposta antes mesmo de ela sair de sua boca. Eu entrei no seu mundo no momento em que levei aquele tiro. Vincent, agora estou apenas escolhendo ficar. Scarlett ainda estava parada no estúdio de balé, com as sapatilhas bem apertadas nas mãos, quando uma voz veio da porta. Então você é a garota que manteve meu chefe acordado por uma semana. Ela se virou e viu uma mulher na soleira da porta, com cerca de 62 anos, cabelos grisalhos cuidadosamente presos para trás, rosto marcado pela idade, mas olhos ainda verdes brilhantes com uma gentil cordialidade. Ela usava um avental branco impecável e exalava um leve aroma de ervas e pão torrado. Sou Maggie O'Brien,
disse a mulher, entrando com o porte firme de alguém que serviu nas Forças Armadas. Governanta, cozinheira e, segundo Vincent, a única pessoa que pode repreendê-lo quando ele faz alguma bobagem. Ela sorriu, aprofundando as rugas ao redor dos olhos. A ex-enfermeira do exército trabalhava para a família Corsetti desde que Vincent nem conseguia andar. Scarlett Morgan, respondeu Scarlett, sem saber ao certo como se dirigir a uma mulher como essa. Eu sei quem você é, querida. Meg se aproximou, seu olhar percorrendo o ombro enfaixado de Scarlett com uma avaliação profissional. Toda a casa sabe quem você é. A garota que levou um tiro por Vincent. Ela assentiu, satisfeita. Está cicatrizando bem. Quem cuidou de você no hospital fez um bom trabalho. Antes que Scarlett pudesse responder, Meg se virou para Vincent, que estava parado em silêncio observando. Finalmente, uma pessoa jovem nesta casa, disse Meg, com um tom de voz que misturava carinho e repreensão. Só homens sérios fazendo trabalhos sérios. Você, Tommy, os seguranças, todos vocês parecem estar em um funeral todos os dias. Ela deu um tapinha no ombro de Vincent, como se ele ainda tivesse 12 anos. Essa garota vai trazer um pouco de luz de volta a este lugar. Vincent apenas deu um pequeno sorriso, seus olhos suavizando ao olhar para Meg, uma expressão que Scarlett nunca tinha visto nele antes. A ternura de uma criança para com a mulher que o criou. O primeiro jantar de Scarlett na propriedade Corsetti não foi realizado na grande sala de jantar formal que ela tinha visto de passagem. Em vez disso, Meg a levou a uma sala de jantar menor nos fundos da casa, aconchegante, com uma mesa de carvalho para 6 pessoas e velas acesas ao longo da lareira. Vincent havia trocado de roupa. Não estava mais com o poderoso terno preto que parecia usar como uma segunda pele. Agora, ele usava uma camisa branca simples, com as mangas enroladas até os cotovelos, expondo seus antebraços fortes. E no pulso esquerdo, Scarlett notou uma tatuagem que não tinha visto antes. Letras latinas em preto elegante em sua pele, nítidas e limpas. Ela inclinou a cabeça, tentando ler a luz fraca das velas. Veritas vos liabet, disse Vincent, percebendo o olhar dela. Latim. A verdade te libertará. Scarlett traduziu, surpreendendo-se por ainda se lembrar do latim do ensino médio. Vincent assentiu, seus dedos acariciando a tatuagem sem pensar. Meu pai tinha a mesma tatuagem no mesmo lugar. Ele a fez no dia em que se casou com minha mãe. Ele fez uma pausa, seus olhos cinzentos distantes. Ele acreditava que mentiras, por mais confortáveis que fossem, eram uma espécie de prisão. Somente a verdade realmente liberta uma pessoa. É um pouco irônico, murmurou Scarlett. Para o seu trabalho? Sim, Vincent admitiu, um sorriso triste passando por sua boca. Meu pai nunca mentiu. Ele poderia matar um homem. Ele poderia destruir um império. Mas ele nunca mentiu. Ele acreditava que a honestidade era a única coisa que o separava dos outros neste mundo. Meg trouxe a comida, uma refeição simples, mas deliciosa, de frango assado com ervas, purê de batatas e legumes cozidos no vapor. Ela se sentou com eles e o jantar se desenrolou em um calor que parecia quase irreal. Quando Meg saiu para buscar a sobremesa, Vincent olhou para Scarlett, seus olhos cinzentos profundos à luz das velas. Conte-me sobre sua mãe, disse ele gentilmente. Se você quiser. Scarlett não respondeu imediatamente. Ela olhou para o prato enquanto as lembranças surgiam como uma maré. Então ela começou a falar sobre a mulher que a ensinou a dançar antes mesmo de ela saber andar. Sobre as noites que passavam juntas, assistindo a gravações antigas de balés clássicos. Sobre o sorriso orgulhoso de sua mãe quando a carta de aceitação da Juilliard chegou. E sobre os últimos 8 meses vendo a mulher mais forte que ela conhecia definhar lentamente em uma cama de hospital. Ela queria que eu dançasse, disse Scarlett, com a voz embargada. Mesmo quando não tinha forças para falar, ela segurava minha mão e gesticulava em direção às minhas pernas. Ela queria que eu prometesse que não desistiria. Scarlett engoliu em seco e eu quebrei essa promessa. Vincent ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele começou a contar a ela sobre sua própria mãe, uma mulher siciliana de cabelos negros e olhos castanhos calorosos, que cantava canções folclóricas antigas para ele e lhe ensinou a cozinhar seu primeiro macarrão, sobre o câncer que veio rápido demais e a levou quando ele tinha apenas 12 anos, deixando para trás um menino com um pai severo e um império do submundo à sua espera. Ela foi a última pessoa que me amou incondicionalmente, disse Vincent, com a voz embargada. Até você aparecer. Eles ficaram em silêncio. 2 estranhos unidos pela perda. Por mães que partiram cedo demais e à luz das velas daquela pequena sala de jantar, Scarlett sentiu a distância entre ela
e Vincent diminuir mais 1 centímetro frágil. Os dias que se seguiram estabeleceram um novo ritmo. Scarlett lentamente aprendeu a viver dentro de casa. Todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol entravam pelas janelas do estúdio, ela ficava em frente ao espelho. As novas sapatilhas de ponta lhe apertavam seus pés, e ela recomeçava do início. Era doloroso. Era difícil. Era tão brutal que no primeiro dia ela quis desistir. 5 anos sem treinar haviam roubado mais do que ela imaginava. Seus músculos estavam mais fracos. Sua flexibilidade não era mais a mesma, e seu ombro ainda latejava sempre que tentava levantar o braço muito alto. Movimentos que antes eram tão fáceis quanto respirar agora se tornaram provações, e ela caiu no chão de madeira mais vezes do que poderia contar. Mas seu corpo se lembrava, como uma língua que estava lá adormecida. O balé despertou lentamente em cada fio muscular. Sua rotação voltou a ser mais natural a cada dia. As posições básicas ficaram mais limpas, mais precisas, e quando ela completou sua primeira pirouete em 5 anos, mesmo que fosse apenas uma volta imperfeita, ela chorou. As manhãs pertencem ao estúdio. As tardes pertencem à recuperação, quando Maggie a forçava a descansar e comer adequadamente, como se Scarlett fosse sua própria neta. Maggie contava-lhe histórias do exército, dos soldados feridos que ela cuidava, de como ela veio para o Corsetos quando Vincent estava apenas aprendendo a andar e precisava de alguém que pudesse ser uma mãe durante as ausências. Mas as noites pertencem às duas. Todas as noites, após o jantar, Scarlett ia para o escritório de Vincent. A sala com paredes forradas de livros que iam até o teto, a enorme mesa de carvalho e o sofá de couro marrom gasto, onde ela se enrolava debaixo de um cobertor enquanto Vincent trabalhava. Às vezes, eles ficavam sentados em silêncio, ele com telefonemas e papelada, ela com um livro tirado das prateleiras. Mas na maioria das noites eles conversavam. Vincent lhe contava sobre seu pai, Dominic Corsetti, o homem que construiu um império com as mãos vazias. Ele lhe contava sobre a disciplina de ferro que havia sido imposta ao único filho, sobre lições disfarçadas de longas partidas de xadrez. Meu pai nunca dizia nada diretamente, dizia Vincent, com os olhos cinzentos distantes enquanto olhava para o fogo. Tudo era uma lição. Cada movimento era uma estratégia. Cada perda era uma chance de aprender como não perder novamente. Ele contou a ela o momento em que entendeu o que realmente era a empresa de importação e exportação de seu pai. Aos 16 anos, testemunhando uma reunião que não deveria ver, palavras que não deveria ouvir. Eu poderia ter ido embora, disse Vincent, com a voz baixa. Mas não fui porque era o legado do meu pai, o legado do meu avô. E neste mundo, você não escolhe a família em que nasce. Você só escolhe como viver com ela. Scarlett contou a ele sobre o Lincoln Center, sobre as noites naquele pequeno apartamento em Ohio, quando ficava acordada imaginando-se no maior palco da América. Ela contou a ele sobre dançar Odette em O Lago dos Cisnes, a última apresentação do ensino médio, quando tinha certeza de que era apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Eu queria voar, disse ela, seus olhos cinza-azulados brilhando à luz da lareira. Era assim que me sentia quando dançava, como se a gravidade não existisse, como se pudesse escapar de tudo e simplesmente voar. A cada noite, eles compartilhavam mais um pedaço de si mesmos. A cada noite, as barreiras entre eles diminuíam um pouco mais. Vincent começou a rir mais. Risadas verdadeiras. Scarlett percebeu que ele raramente se permitia rir. E Scarlett começou a esquecer o medo, a esquecer os avisos de vitória, a esquecer a simples verdade de que estava morando sob o teto de um chefe da máfia. Porque quando se sentavam juntos à luz bruxuleante da lareira, Vincent não era o chefe Corsetti. Era apenas Vincent, um homem solitário com olhos cinza tristes, um homem que lhe devolveu as sapatilhas de ponta e um quarto onde ela poderia aprender a voar novamente. E Scarlett não era uma garota de coquetel com um sonho morto. Ela era uma mulher voltando à vida. Um passo de cada vez, uma dança de cada vez, uma longa noite ao lado dele de cada vez. 3 semanas se passaram desde que Scarlett entrou na propriedade Corsetti, e naquela noite ela não conseguia dormir. Talvez a lua estivesse muito brilhante entrando pela janela como um convite. Talvez seu corpo tivesse se ajustado ao novo ritmo de treinamento e cura, e agora ansiasse por movimento mesmo quando deveria descansar. Ou talvez, Scarlett admitiu para si mesma, ela não conseguia parar de pensar na maneira como os olhos cinzentos de Vincent a olhavam naquela noite no escritório. A maneira como ele a observava quando ela ria. A maneira como ele se inclinava em direção a ela, como se ela fosse o centro do seu universo.
Ela se levantou, vestiu um roupão fino de seda sobre os ombros e caminhou descalça até o estúdio. A sala estava banhada pela luz prateada da lua que entrava pelas janelas altas. Não havia necessidade de lâmpadas. Scarlett ficou diante do espelho, observando seu reflexo, um fantasma pálido na noite. Ela não estava usando sapatilhas de ponta, apenas pés descalços sobre a madeira fria, e começou a dançar. Não os exercícios rígidos da manhã, nem os movimentos repetidos destinados a reconstruir a força. Naquela noite, ela dançou como dançava há 5 anos. Quando o balé era alegria em vez de obrigação, ela se movia por instinto, deixando seu corpo liderar, deixando a música em sua mente guiá-la. Ela girou, abrindo os braços como asas de cisne. Ela saltou, levantando os pés em um grand jet que pensava ter esquecido. Ela arqueou as costas, curvando-as como um arco, e então estendeu os braços para cima, como se pudesse tocar o céu. Na luz prateada, Scarlett voou. Ela não sabia há quanto tempo ele estava ali. Quando terminou uma volta e se virou para a porta, viu Vincent encostado na moldura, os olhos cinzentos fixos nela. Ele ainda usava a camisa branca da noite anterior, agora por fora da calça, mangas arregaçadas, cabelo ligeiramente despenteado, como se também não conseguisse dormir e tivesse passado as mãos por ele mais de uma vez. Scarlett congelou, ofegante da dança, o peito subindo e descendo sob o roupão fino. Ela não sabia o que dizer. Ela não sabia o que fazer. Ela apenas ficou ali parada no estúdio iluminado pelo luar, enquanto ele a olhava. "Você é linda quando dança", disse Vincent, sua voz baixa e áspera na madrugada, como se você pertencesse a outro mundo. "Eu pertencia a esse mundo", engoliu Scarlett, com a garganta seca. "Você ainda pertence", disse ele, não como um consolo, mas como um fato. "Eu olho para você e vejo isso. Aquele mundo, aquela luz." Ele fez uma pausa, seus olhos cinzentos profundos na escuridão. "Você nunca saiu dele, Scarlett. Você está apenas encontrando o caminho de volta." Ele se afastou da porta e se aproximou dela lentamente, como se estivesse se aproximando de algo selvagem que ele temia que pudesse fugir se ele se movesse muito rápido. Scarlett ficou parada, com o coração batendo forte, observando-o se aproximar, cada vez mais perto, até que apenas algumas dezenas de centímetros os separavam. Vincent levantou a mão e Scarlett parou de respirar. Seus dedos tocaram sua bochecha com a leveza de uma borboleta, como se ele temesse que ela se quebrasse. Ele limpou uma gota de suor que restava de sua dança. Então sua mão deslizou para baixo, seu polegar roçando o canto de sua boca. O ar entre eles ficou tão pesado que Scarlett sentiu-o pressionar suas costelas. Tudo o que não foi dito pairava ali. As longas noites de conversa, os olhares mantidos por muito tempo, os toques acidentais que nunca foram realmente acidentais. Ela sabia que se inclinasse apenas alguns centímetros, suas bocas se encontrariam. E ela sabia que Vincent também estava pensando nisso, porque seus olhos cinzentos desviaram-se dos dela para os lábios dela. Mas ele não a beijou. Em vez disso, Vincent respirou fundo, como se reunisse cada pedacinho de controle que lhe restava. Então baixou a mão. Ele deu um passo para trás e o espaço entre eles se ampliou como um abismo. "Boa noite, Scarlett", disse ele com aspereza, como se as palavras doessem ao serem pronunciadas. Então, virou-se e saiu da sala, deixando-a sozinha sob o luar prateado e com o coração batendo descontroladamente. Scarlett ficou ali parada por um longo tempo depois que ele se foi, com os pés descalços sobre o chão de madeira fria e uma mão pressionada contra o peito, onde seu coração batia forte. E no silêncio da noite, ela finalmente admitiu o que vinha negando há 3 semanas. Ela estava apaixonada por Vincent Corsetti, um chefe da máfia, o homem mais perigoso de Manhattan, o homem que Victoria alertou que transformaria proteção em cativeiro e que Scarlett percebeu com cruel clareza que era mais perigoso do que qualquer bala. Na manhã seguinte, Scarlett acordou com uma estranha sensação de flutuação, como se a noite anterior tivesse sido um lindo sonho do qual ela não queria sair. Mas quando ela desceu para a pequena sala de jantar para tomar café da manhã, a atmosfera na propriedade havia mudado completamente. Maggie não a cumprimentou com seu sorriso habitual. Os guardas se moviam rapidamente pelos corredores com rostos tensos, e quando Scarlett entrou no escritório de Vincent, ela o viu ao lado da mesa com Tommy. Ambos olhavam para algo com uma expressão que ela só poderia descrever como fúria fria. "O que aconteceu?", perguntou Scarlett, sua voz trêmula, apesar de seu esforço para mantê-la firme. Vincent ergueu os olhos e seus olhos cinzentos não eram os olhos gentis que a observaram dançar na noite anterior.
Eles eram gelados e cheios de perigo. Ela havia esquecido isso no calor das últimas semanas. Houve uma invasão ontem à noite, disse Tommy, com voz baixa e grave. As câmeras no portão capturaram uma figura se aproximando da cerca leste por volta das 2 horas da manhã, mas ele não tentou entrar. Tommy fez uma pausa, mudando o peso do corpo. Ele só deixou isso. Sobre a mesa havia um grande envelope marrom. Ele havia sido aberto, e o que caiu dele fez o sangue de Scarlett gelar. Fotografias. Dezenas de fotografias, todas dela. Scarlett se aproximou, com as mãos trêmulas, e as pegou uma a uma. Ela dormindo no hospital. Seu rosto pálido sobre um travesseiro branco. A foto tirada de dentro do quarto, bem ao lado de sua cama. Ela caminhando no jardim da propriedade Corsetti. Cabelos ruivos levantados pelo vento, sem saber que alguém a observava. Ela sentada com Maggie na cozinha, tomando café, sorrindo para algo que Maggie havia dito. E a última fotografia, aquela que fez os joelhos de Scarlett ameaçarem ceder, era ela dançando sozinha no estúdio na noite anterior. O luar prateado cobrindo seu corpo, seu rosto cheio de felicidade e liberdade. Alguém a observava há semanas. Alguém esteve no hospital enquanto ela dormia. Alguém esteve nesta propriedade coletando os momentos mais íntimos de sua vida. Há uma mensagem, disse Vincent, sua voz monótona de uma forma assustadora. Ele lhe entregou um pequeno pedaço de papel, com uma caligrafia elegante e fria. Dizia, ela é a próxima a morrer, a menos que você nos dê o que queremos. Scarlett leu várias vezes, sua mente se recusando a aceitar o que aquilo significava. Ela morrerá em seguida. Eles estavam se referindo a ela. Eles queriam matá-la. Eles estão te seguindo há semanas, disse Vincent, aproximando-se com a mão fechada em punho. Como você ainda estava no hospital, a foto em seu quarto foi tirada de dentro. Scarlett, alguém ficou ao lado da sua cama enquanto você dormia, disse ele com o maxilar cerrado. E a foto de ontem à noite foi tirada da janela do estúdio. Alguém estava no local sem disparar nenhum alarme. Como isso é possível? Sussurrou Scarlett. Só há uma maneira, respondeu Tommy, com o rosto parecendo 10 anos mais velho em poucos segundos. Há alguém dentro da empresa. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Scarlett olhou de Tommy para Vincent e viu o mesmo pensamento surgir em ambos. Alguém em quem confiavam os estava traindo. Quantas pessoas têm acesso ao sistema de segurança? Scarlett perguntou. 4, respondeu Vincent, sua voz afiada como uma lâmina. Tommy, Jimmy Caruso, meu vice-chefe de segurança. Maggie, porque ela precisa dos códigos para circular pela propriedade. E Nico, meu primo. Scarlett imaginou cada um deles. Tommy, que servia aos Corsetta desde antes de Vincent nascer, que via Vincent como um filho. Jimmy, um homem que ela havia encontrado apenas algumas vezes, sempre educado, sempre distante. Maggie, a mulher que fez Scarlett sentir, pela primeira vez em anos, como se tivesse uma mãe novamente. E Nico, primo de Vincent, que Scarlett nunca tinha visto. Quem você acha que é? Ela perguntou. Vincent não respondeu a princípio. Ele olhou para a fotografia espalhada sobre a mesa. Seus olhos cinzentos estavam escuros como uma tempestade. E quando ele falou, sua voz estava tão fria que Scarlett estremeceu. Não sei, disse ele, cada palavra sendo forçada. Mas vou descobrir. E quando descobrir, essa pessoa vai desejar nunca ter nascido. Scarlett olhou para o homem à sua frente. O chefe Corsetti com um olhar assassino, e percebeu que estava vendo outro lado de Vincent. Um lado que ela havia esquecido nas longas noites de conversa e luar prateado. O lado perigoso, o lado implacável, o lado que destruiria qualquer um que ameaçasse o que ele considerava seu. E agora o nome dela estava nessa lista. Vincent convocou uma reunião de segurança de emergência imediatamente depois. Scarlett sentou-se no canto do escritório, observando-o diante de Tommy, Jimmy Caruso e 2 outros guardas seniores. Sua voz era fria e decisiva quando ordenou o aumento das patrulhas, uma revisão completa do sistema de câmeras e o monitoramento de todos os contatos que entravam e saíam da propriedade. Ninguém tinha permissão para sair sem sua autorização. Ninguém tinha permissão para entrar em contato com o exterior sem ser vigiado. Jimmy Caruso, um homem de cerca de 38 anos, com cabelo castanho curto e olhos verdes frios, acenava com a cabeça a cada comando, sem demonstrar nenhuma emoção no rosto. Scarlett o estudou, tentando ler algo nele, mas Jimmy era impossível de decifrar. Quando a reunião terminou e os homens saíram, Scarlett permaneceu onde estava. Vincent fechou a porta atrás de Tommy, o último a sair, e então se virou para ela. Você deveria descansar.
disse ele, sua voz suavizando-se um pouco agora que estavam sozinhos. Não consigo descansar quando alguém quer me matar, disse Scarlett, seus olhos cinza-azulados fixos nele. O que eles querem de você, Vincent? A mensagem dizia o que queríamos. O que é? Vincent exalou, esfregando a mão cansada no rosto. Ele foi até sua mesa, afundou na grande cadeira de couro e olhou para ela com um olhar pesado. Victoria acredita que eu tenho algo, disse ele baixinho. Provas dos crimes da família Marchetti. Algo que os destruiria completamente se caísse nas mãos da polícia ou de seus rivais. Ele fez uma pausa com o maxilar cerrado. Ela acha que meu pai me deu isso antes de morrer, que eu estou guardando como vantagem. E você tem? Perguntou Scarlett. Não. Vincent balançou a cabeça, soltando uma risada amarga. Eu não tenho nada disso. Se meu pai tinha essa prova, ele a levou para o túmulo, ou a escondeu em algum lugar que nem eu sei. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mas Victoria não acredita nisso. Ela nunca lhe acreditará. E ela está disposta a matar qualquer pessoa próxima a mim para me forçar a entregar algo que eu não tenho. Um calafrio percorreu a espinha de Scarlett. Ela estava sendo ameaçada por algo que talvez nem existisse. Ela poderia morrer por uma dívida que Vincent não podia pagar. Mas antes que ela pudesse falar, Vincent se levantou e caminhou até um arquivo no canto. Ele abriu uma gaveta, tirou uma pasta com papéis e a colocou na mesa à sua frente. Tenho algo que preciso lhe contar, disse ele, sua voz mudando, ficando mais suave e mais pesada. Sobre sua mãe. O coração de Scarlett pareceu parar. Minha mãe, Vincent, abriu a pasta, virou algumas páginas e parou em um prontuário médico copiado. Ele o girou em direção a ela, apontando com o dedo para uma única linha no meio da página. Olhe a seção de seguro complementar. Scarlett se inclinou para mais perto, seus olhos percorrendo linha após linha até encontrar. E no momento em que leu as palavras, o chão sob seus pés pareceu ceder. O fundo médico Corsetti. Ela leu em voz alta com a voz trêmula. Não, isso é impossível. Meu pai dirigia uma fundação de caridade, explicou Vincent, em tom gentil, como se fala com uma criança à beira das lágrimas. Ele cobria as contas hospitalares de famílias que não tinham condições de pagá-las. Pessoas gravemente doentes. Pessoas sem seguro completo. Ele fez uma pausa, seus olhos cinzentos nunca saindo do rosto dela. Sua mãe era uma delas. 8 meses de tratamento para insuficiência cardíaca, rodadas experimentais. Tudo isso foi pago pelo fundo do meu pai. Scarlett olhou para o arquivo, sua mente se recusando a processar o que isso significava. Por 5 anos, ela acreditou que algum benfeitor anônimo havia ajudado sua família. Ela agradeceu ao destino, agradeceu à sorte, agradeceu a qualquer força invisível que deu à sua mãe mais 8 meses de vida. Mas não foi o destino, não foi sorte. Foi Dominic Corsetti, o pai de Vincent. Meu pai salvou sua mãe, disse Vincent, com a voz rouca. Ele deu a ela mais 8 meses, e anos depois você salvou o filho dele. Ele se aproximou até ficar bem na frente dela. Você entende? Nós estávamos conectados antes mesmo de nos conhecermos. Antes de você entrar na obsidiana naquela noite, antes de você levar aquele tiro por mim. Destino, sussurrou Scarlett, a palavra saindo de seus lábios como uma oração. Isso é destino. Ela não sabia quando havia começado a chorar. Lágrimas rolavam por suas bochechas e caíam sobre a pasta, borrando as linhas que ela não conseguia mais ver. Ela chorava por sua mãe, por aqueles preciosos 8 meses que lhe foram dados. Ela chorava pelo homem que nunca conhecera e que salvara sua família. E chorou por Vincent, pelo fio invisível que os unira anos antes, pela verdade de que nunca tinham sido estranhos que se encontraram por acaso. Vincent não disse uma palavra. Apenas ficou ali parado e deixou-a chorar. E quando os soluços se tornaram demasiado fortes para ela conter, ele puxou-a para os seus braços. Scarlett se encolheu em seu peito, suas lágrimas encharcando sua camisa, e chorou por tudo que havia perdido e tudo que acabara de encontrar. Vincent levantou a mão, seus dedos acariciando sua bochecha, enxugando as lágrimas que ali se acumulavam. Scarlett percebeu que sua mão tremia, levemente, mas inconfundivelmente, como se ele estivesse lutando para conter algo feroz dentro de si. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos dela com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Não era mais o controle frio do chefe Corsetti, mas algo muito mais cru, muito mais real. Fique comigo, disse Vincent, sua voz parecendo cascalho. Não porque você está com medo, não porque você precisa de proteção, não por causa de uma dívida de sangue ou destino ou qualquer outra coisa. Ele fez uma pausa, passando o polegar pela maçã do rosto dela,
como se estivesse memorizando cada traço de seu rosto. Fique porque você quer isso, porque você nos quer. Scarlett olhou para o homem à sua frente, o homem que salvou sua mãe antes mesmo de ela saber que ele existia. O homem que lhe devolveu suas sapatilhas de ponta em uma sala onde ela podia voar. O homem mais perigoso de Manhattan, que a olhava como se ela fosse a única luz em seu mundo sombrio. E ela soube sua resposta antes mesmo de ter tempo para pensar. Ela não respondeu com palavras. Ela estendeu a mão, agarrou a gola da camisa dele com o punho e o puxou para baixo. Suas bocas se encontraram e o mundo pegou fogo. Não era o beijo suave das histórias românticas, nem o toque tímido dos primeiros lábios. Era desesperado, exigente, carregado de semanas de contenção e noites sem dormir pensando um no outro. Scarlett o beijou como se estivesse morrendo de sede, e ele era água, como se essa fosse sua última chance, como se o amanhã pudesse nunca chegar. Vincent congelou por um único batimento cardíaco, como se não pudesse acreditar no que estava lá acontecendo. E então ele a beijou de volta. Ele a beijou como se ela fosse oxigênio, e ele estivesse sufocando a vida inteira. Uma mão deslizou pelos cabelos dela para puxá-la para mais perto, a outra envolveu sua cintura e a pressionou contra ele, como se ela pudesse desaparecer no momento em que ele a soltasse. Ele a beijou com toda a fome de 24 anos de solidão, de longas noites sem ninguém ao seu lado, de um coração que ficou congelado por tanto tempo e agora estava derretendo nos braços dela. Scarlett não sabia quanto tempo isso durou. O tempo parecia ter parado, deixando apenas a boca dele na dela, a respiração dele entrelaçada na dela, o batimento cardíaco dele seguindo o mesmo ritmo que o dela. Ela esqueceu as fotos ameaçadoras, esqueceu o informante, esqueceu que alguém queria ela morta. Naquele momento, havia apenas Vincent, apenas eles. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, a testa dele repousando contra a dela, os olhos cinzentos dele eram apenas centímetros dos olhos cinza-azulados dela. Vincent falou com voz rouca e possessiva. Você é minha. Ele enfatizou as palavras como se fossem um voto e um aviso ao mesmo tempo. Desde o momento em que você levou aquele tiro, você é minha. E eu destruirei qualquer um que tentar tirar você de mim. Scarlett queria responder. Queria dizer a ele que também sentia o mesmo. Que ele também era dela. Que ela enfrentaria qualquer coisa desde que pudesse ficar ao lado dele. Mas o telefone de Vincent tocou. Ele não atendeu imediatamente. Seus olhos ainda estavam fixos nos dela, como se estivesse ponderando a ligação contra a vontade de mantê-la em seus braços. Mas o telefone continuou tocando, paciente e urgente. E Scarlett viu sua expressão mudar quando ele olhou para a tela. Tome, ele disse e atendeu. Scarlett observou seu rosto enquanto ele ouvia. Ela viu a cor desaparecer lentamente de suas bochechas. Viu seu maxilar se contrair com tanta força que quase podia ouvir seus dentes rangerem. Viu seus olhos cinzentos passarem de calorosos a gelados em segundos. Eu entendo, ele disse com uma voz assustadoramente monótona. Estarei aí em breve. Ele desligou e ficou parado por um momento, de costas para ela, os ombros tensos como arame. Vincent, sussurrou Scarlett, com a voz trêmula. O que aconteceu? Nico, disse ele, o nome escapando como um suspiro. Meu primo. Eles o encontraram em casa. Ele se virou, com o rosto esculpido em pedra, baleado 3 vezes, torturado primeiro. Scarlett sentiu náusea. Ele está vivo? Os médicos dizem que se ele sobreviver às próximas 48 horas, talvez viva. Vincent se aproximou com os punhos cerrados. Alguém queria informações de Nico. Alguém o torturou para forçá-lo a falar. Ele parou bem na frente dela. Uma tempestade em seus olhos. Victoria, tem que ser ela. Ela acha que Nico sabe sobre as evidências que meu pai deixou para trás. Mas se Nico é o informante, Scarlett começou. Se ele é o informante, por que Victoria o torturaria? Vincent terminou por ela, então acenou com a cabeça uma vez. Exatamente. Isso significa que Nico não é o traidor. Ele é uma vítima. Seu maxilar se contraiu. E o verdadeiro traidor ainda está aqui na minha propriedade, ao meu lado. Ele se inclinou e a beijou novamente, breve, mas intenso, como uma promessa. Fique na sala segura com Meg, disse ele, afastando-se. Não saia por nenhum motivo. Voltarei assim que puder. Então ele se foi, deixando Scarlett sozinha com o gosto do beijo dele ainda em sua boca e um medo frio se instalando profundamente em seu peito. Vincent nem havia chegado aos portões da propriedade quando seu telefone tocou novamente. Ele quase ignorou, presumindo que Tommy estivesse ligando de volta com mais informações sobre Nico. Mas quando olhou para a tela, não reconheceu o número. Privado. E no mundo de Vincent, números privados nunca traziam boas notícias. Ele atendeu e ficou em silêncio, esperando.
Vejo que você sobreviveu. Uma voz feminina ronronou pelo alto-falante, doce e venenosa como uma serpente. Impressionante. Achei que aquela bala acabaria com tudo, mas parece que você tem um anjo da guarda. Victoria Marcetti. Vincent sentiu seu sangue ferver, mas sua voz permaneceu fria. O que você quer? Direto ao ponto. Gosto disso em você, Vincent. Victoria riu baixinho, aguda como o tilintar de cristais. Imagino que você tenha ouvido falar sobre Nico. Que pena. Ele foi mais resistente do que eu esperava. Levou quase 12 horas para ele finalmente falar. Vincent cerrou os dentes até sentir dor. Nico não sabe de nada. Ah, mas ele confessou, disse Victoria encantada. Confessou que você tem as provas, que seu pai lhe deu antes de morrer, que você as escondeu em algum lugar da sua propriedade. Vincent fechou os olhos, forçando-se a manter o controle. Nico confessou sim, mas não porque era verdade. Porque qualquer pessoa, por mais forte que fosse, diria qualquer coisa após 12 horas de tortura. Ele disse a ela o que ela queria ouvir, não o que sabia. Ele mentiu para você parar, disse Vincent, com a voz fria como gelo. Você sabe disso. Talvez, admitiu Victoria, indiferente. Mas não me importo. Quer você tenha ou não, ainda quero te ver. Pier 57. O antigo armazém no final do cais, sozinho. Traga o que eu quero. E se eu não for, o silêncio se estendeu por alguns segundos. Então Victoria falou novamente, sua voz agora firme. Se você não vier, vou mandar sua garota em pedaços, disse ela. Cada palavra lenta e clara, começando por aqueles dedos bonitos, depois seus pés. Ela é dançarina, não é? Seria uma pena se ela nunca mais dançasse. O sangue de Vincent gelou. Scarlett. Victoria estava ameaçando Scarlett. Não toque nela, ele rosnou, perdendo a calma que normalmente usava como uma armadura. Isso é entre você e eu. Ela não faz parte disso. Ela se tornou parte disso no momento em que levou aquele tiro por você. Victoria foi dura como pedra. Ela é sua fraqueza, Vincent. E eu sempre ataco a fraqueza. Vincent ficou parado ali, apertando o telefone com tanta força que a capa rangeu. Ele sabia que era uma armadilha. Victoria não queria realmente provas. Ela queria ele sozinho, sem proteção, para que pudesse acabar com tudo de uma vez por todas. Mas ele também sabia que ela era cruel o suficiente para cumprir sua ameaça. Se ele não fosse, Scarlett morreria. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas Victoria encontraria uma maneira. Ela esperaria. E no momento em que ele escorregasse, ela levaria a mulher que ele amava. Mais uma coisa, Victoria continuou, com a doçura de volta. Se você vier, eu te direi quem é o informante, quem me deu sua agenda, quem tirou aquelas fotos da sua namorada. Ela fez uma pausa, deixando que ele assimilasse. Você não quer saber quem o traiu? Vincent queria esmagar o telefone até virar pó. Ela estava brincando com ele, balançando uma isca e esperando que ele corresse. Mas ele precisava saber. Precisava saber qual de suas pessoas de confiança havia apunhalado-o pelas costas. A que horas? Perguntou ele. 00:30 em ponto. Não se atrase. E Vincent, a risada de Victoria escapou pela linha. Se eu vir alguém com você, sua namorada morre antes mesmo de você pisar naquele armazém. A ligação terminou. Vincent ficou imóvel, olhando para a tela escura. Ele sabia que estava caminhando para a morte. Sabia que Victoria não tinha intenção de deixá-lo sair vivo daquele armazém. Mas se ele não fosse, Scarlett pagaria o preço e isso nunca poderia acontecer. Vincent voltou para a propriedade com um rosto esculpido em pedra. Ele chamou Tommy, Jimmy e os outros 4 membros da equipe de segurança para seu escritório e fechou a porta atrás deles. Scarlett ficou no canto, observando enquanto ele estendia um mapa do Pier 57 sobre a mesa, as linhas nítidas do antigo porto surgindo sob a luz da lâmpada. Victoria quer me encontrar aqui, disse Vincent, apontando para o armazém no final do pier. À 00:30, sozinho. Ele ergueu os olhos, seu olhar cinza varrendo cada rosto na sala. Mas eu não vou sozinho, Tommy assentiu, parecendo alguns anos mais velho sob a luz fraca. O plano? Eu irei como Victoria exigiu, sem ninguém ao meu lado, disse Vincent, apontando para posições no mapa. Mas vocês se posicionarão ao redor do armazém 2 horas antes. Tommy, você leva 2 homens para o lado leste. Jimmy, você e os outros 2 para o oeste. Fiquem longe o suficiente para não serem vistos, perto o suficiente para intervir quando necessário. Jimmy Caruso se inclinou para a frente, olhos verdes frios fixos no mapa. Quantas pessoas Victoria trará? Não sei, admitiu Vincent, mas ela não é burra. Ela trará poder de fogo suficiente para garantir que eu não saia vivo, disse ele, cerrando os dentes. É por isso que você estará lá.
Se as coisas derem errado, você será meu último escudo. A reunião continuou por mais meia hora. Detalhes, sinais, contingências. Se tudo desmoronasse, Scarlett permaneceu em silêncio, ouvindo, memorizando, sentindo o medo crescer em seu peito como um animal roendo por dentro. Quando os homens saíram para se preparar, Scarlett se aproximou de Vincent. Ele estava na janela, olhando para o jardim escuro, as costas tensas como um arco armado. Deixe-me ir com você, disse ela, não tanto um pedido, mas um apelo. Vincent se virou, os olhos escuros. Não, Vincent, eu posso ajudar. Eu posso não. Ele a interrompeu, decisivo como uma lâmina. Essa é a única coisa que peço para você não discutir, Scarlett. Alguma outra coisa? Eu escuto, mas não isso. Por quê? Ela perguntou, aproximando-se. Por que você pode arriscar sua vida por mim? Mas não posso fazer o mesmo. Porque não consigo me concentrar se estiver preocupado com você, disse Vincent, levantando a mão para segurar seu ombro, com um toque quente e firme. Se você estiver lá, só vou pensar em protegê-la. Vou perder o foco. Cometeria um erro. E erros neste mundo significam morte. Scarlett queria discutir com ele. Queria dizer que não precisava de proteção, que já tinha levado um tiro por ele uma vez e poderia fazê-lo novamente. Mas olhou nos olhos dele e viu o medo que ele tentava esconder. Medo não por si mesmo, mas por ela. E soube que não poderia vencer essa discussão. Tudo bem, ela sussurrou com a voz trêmula. Eu vou ficar. Vincent exalou como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Mas prometa-me, disse Scarlett, segurando a camisa dele como se fosse uma tábua de salvação. Prometa que você vai voltar. Prometa que esta não será a última vez que eu vou te ver. O olhar de Vincent suavizou-se por um instante. Ele deslizou os dedos pelos cabelos dela e a puxou para perto. Sempre, ele sussurrou, seus lábios a milímetros dos dela. Eu sempre voltarei para você. Então ele a beijou. Não como o primeiro beijo deles, desesperado e voraz, mas intenso e terno, como se estivesse tentando memorizar o gosto dela, o cheiro dela, a sensação da boca dela sob a dele, como se essa pudesse ser a última vez, e ele quisesse levá-la para a luta que estava por vir. Scarlett o beijou de volta com tudo o que tinha, como uma promessa, como uma oração, como se isso pudesse protegê-lo quando ela não pudesse estar ao lado dele. Quando se separaram, Vincent descansou a testa contra a dela, sua respiração quente em sua bochecha. Fique no quarto seguro com Meg, disse ele com a voz áspera. Não saia por nenhum motivo. Não abra a porta para ninguém além de mim ou Tommy. Ele fez uma pausa, seus olhos afundando nos dela. E se as coisas derem errado, se eu não voltar, Meg vai levá-la para um lugar seguro. Ela saberá o que fazer. Não diga isso. Scarlett sussurrou com lágrimas nos olhos. Você vai voltar. Você prometeu. Eu sei. Vincent enxugou as lágrimas dela com o polegar, um sorriso triste surgindo em seu rosto. E eu sempre cumpro minhas promessas. Ele a beijou novamente, um beijo breve, mas cheio de significado. Então a soltou e saiu. Tommy e Jimmy estavam esperando no corredor com a equipe de segurança, todos vestidos de preto, todos armados. Vincent não olhou para trás. Ele se afastou com os ombros retos e a coluna rígida, como um guerreiro marchando para a batalha final. Scarlett ficou ali observando até que ele desaparecesse pela porta, seu coração se partindo a cada passo que o levava para mais longe. 45 minutos se passaram como uma tortura. Scarlett sentou-se com Meg na sala segura, os olhos grudados nas telas de vigilância. A pequena câmara ficava no interior da propriedade, com paredes de concreto de meio metro de espessura, uma porta de aço reforçada e um sistema de ventilação independente. Vincent lhe contou que seu pai a construíra para proteger a família em caso de emergência. Agora, ela a protegia enquanto ele enfrentava a morte lá fora. Meg sentou-se ao lado dela, com a mão envolvendo a de Scarlett, calorosa e firme como sempre. Mas nem mesmo Meg conseguia afastar a preocupação que corroía Scarlett por dentro. Cada minuto que passava era um minuto. Vincent se aproximava do Pier 57, mais perto de Victoria, mais perto da armadilha que Scarlett sabia que o esperava. Para se distrair, Scarlett olhou para as fotos de vigilância que Vincent havia deixado sobre a mesa na sala segura. Ele queria que ela as estudasse para lembrar qualquer detalhe que pudesse ajudar a identificar o infiltrado. Ela folheou as fotos, observando a si mesma através das lentes do inimigo, dormindo no hospital, caminhando no jardim, dançando sozinha à noite. Então ela parou em uma. Ela e Meg na cozinha. Scarlett rindo de algo que Meg havia dito. Café na mão. A luz do sol da manhã entrando pela janela. Uma foto normal.
exceto que havia algo errado nela. Scarlett se inclinou, sua mente acompanhando o que seus olhos estavam vendo. O ângulo. A foto foi tirada de dentro da cozinha, não da janela, nem do jardim. A pessoa atrás da câmera estava parada na sala, a apenas alguns metros de distância. E Scarlett nunca soube disso. Maggie, ela sussurrou com a voz trêmula. Esta aqui? Olhe o ângulo. Maggie se inclinou para mais perto, seus olhos verdes se estreitando. Tirada de dentro da casa. Sim, Scarlett assentiu, seu coração começando a bater forte. Quem pode estar dentro sem ser questionado? Quem pode se mover livremente pela propriedade sem que ninguém perceba? A pergunta pairou entre elas, e a resposta começou a se formar na mente de Scarlett, como as últimas peças de um quebra-cabeça ensanguentado. Ela pensou na reunião daquela manhã. Tommy havia relatado o pacote deixado na cerca. Ele disse que as câmeras do portão capturaram uma figura se aproximando às 2 da manhã, mas ninguém viu ninguém realmente colocá-lo lá. Nenhuma filmagem mostrou o momento. Quem tinha acesso ao sistema de câmeras? Quem poderia apagar as filmagens sem que ninguém soubesse? Tommy, Jimmy, Maggie e Nico. Nico estava no hospital, torturado quase até a morte. Maggie estava sentada ao lado dela, a mulher que criou Vincent, e não tinha motivos para traí-lo. Tommy servia aos Corsetta desde antes de Vincent nascer. Sua lealdade era inquestionável. Restava Jimmy Caruso, vice-chefe de segurança. Aquele que sempre sabia a agenda de todos. Aquele com códigos completos para entrar em qualquer lugar da propriedade. Aquele que havia encontrado o pacote, embora nenhuma câmera tivesse capturado quem o deixou. Scarlett lembrou-se dos olhos verdes frios de Jimmy na reunião. A maneira como ele acenava com a cabeça a cada ordem, seu rosto não revelando nada. A maneira como ele ficava no canto, observando tudo, memorizando tudo. Jimmy, ela sussurrou, seu sangue ficando frio. Jimmy é o traidor. Maggie respirou fundo. Tem certeza? Pense bem, disse Scarlett, as palavras saindo rapidamente. Jimmy pode apagar as imagens. Jimmy conhece minha rotina. Jimmy sabe que Vincent vai ao Pier 57 hoje à noite. Ela se levantou de um salto, o pulso acelerado. E Jimmy está com Vincent agora. Ela pegou o telefone que Vincent havia deixado e ligou para ele. Ele tocou e tocou e tocou. Sem resposta, ela ligou para Tommy. A mesma coisa, toque interminável seguido de silêncio. Eles não estão atendendo, disse Scarlett em pânico. Maggie, eles não estão atendendo. Vincent está entrando em uma armadilha com o traidor ao seu lado. Jimmy vai apunhalá-lo pelas costas. Maggie ficou de pé, com o rosto assustadoramente calmo. Ela foi até um armário de aço no canto, digitou um código e o abriu. Dentro dele havia 2 pistolas e um rifle de precisão. Não sou apenas uma governanta, querida, disse Maggie, sua voz tornando-se firme enquanto verificava a munição. Fui a enfermeira do exército e, antes disso, fui atiradora de elite. Scarlett olhou para a mulher de 62 anos com novos olhos. Não a gentil governanta que cozinhava para ela e contava histórias sobre Vincent quando era menino, mas uma guerreira. Maggie, temos que ir, disse Scarlett, de repente firme. Agora mesmo. O SUV preto rasgou as ruas vazias de Manhattan perto da meia-noite. Maggie ao volante com o foco de alguém que já havia dirigido em zonas de guerra. Scarlett sentou-se no banco do passageiro, os dedos apertados em torno da pistola que Maggie havia colocado em sua mão antes de deixarem a propriedade. O metal era frio e pesado, totalmente estranho nas mãos de uma garota que só estava acostumada a segurar sapatilhas de ponta. Você sabe como usá-la? Perguntou Maggie sem tirar os olhos da estrada. Aponte e puxe o gatilho. Certo? Scarlett respondeu com a voz trêmula, apesar de tentar soar calma. Está quase certo. Maggie assentiu, um sorriso tênue aparecendo em seus lábios. Segure com as 2 mãos. Mire no torso, não na cabeça. E lembre-se, há um coice. Não se deixe surpreender. Chegaram ao Pier 57 15 minutos depois. Maggie desligou os faróis à distância e estacionou na sombra de um armazém abandonado a cerca de 200 metros de distância. O antigo estaleiro se estendia à frente como um cemitério industrial. Esqueletos de aço enferrujado se erguiam no céu noturno, como os ossos de uma era morta. O armazém que Victoria havia escolhido ficava no final do cais. Um enorme prédio de tijolos e aço com janelas quebradas e um telhado parcialmente desabado. O ar salgado se misturava com a ferrugem e o óleo de motor velho, formando um cheiro inconfundível de podridão. Siga-me, sussurrou Maggie. O rifle de precisão estava montado e pendurado em seu ombro. Há uma entrada lateral a leste.
Ela leva ao andar de cima. Elas se moveram pela escuridão como dois fantasmas. Scarlett colada à sombra de Maggie a cada passo. Ela não conseguia acreditar na mulher à sua frente. A mesma mulher que assava pão e lhe servia jantares quentes, agora a levava para uma luta até a morte. A porta lateral não estava trancada, apenas entreaberta, como se alguém tivesse preparado o caminho. Elas entraram na escuridão densa. O cheiro de mofo úmido e poeira atingiu o nariz de Scarlett, e ela lutou contra a vontade de tossir. Maggie a guiou por uma escada de metal enferrujada, cada passo cuidadoso e silencioso. Elas chegaram ao andar superior, uma passarela estreita de metal que corria ao longo da parede e dava para o andar principal. Maggie sinalizou para Scarlett se abaixar, e as duas rastejaram até a grade e olharam através das barras. O coração de Scarlett parou. Vincent estava no meio do chão do armazém, sozinho, desarmado, com as costas retas e os ombros alinhados, como se estivesse em uma sala de reuniões em vez de um campo de batalha. A luz de algumas lâmpadas industriais penduradas incidia em manchas irregulares. À sua frente estava Victoria Marchetti, com um sorriso triunfante nos lábios. Ela ainda era linda como no hospital, mas agora essa beleza era toda fria e cruel. Ao seu redor estavam 10 homens armados vestidos de preto, carregando rifles automáticos. Mas o que fez Scarlett querer gritar não foi Victoria ou seus soldados. Ao lado de Victoria, Nico Corsetti estava de joelhos, com as mãos amarradas atrás das costas, o rosto tão machucado que mal podia ser reconhecido. Mas ele estava vivo, com o peito subindo e descendo, os olhos abertos, embora vidrados. E à direita de Victoria, com a arma apontada para Tommy e 2 dos homens de Vincent, estava Jimmy Caruso. Scarlett sentiu uma onda de náusea. Ela estava certa. Jimmy era o traidor. E agora ele estava ali, com aqueles mesmos olhos verdes frios, pronto para atirar nos homens que antes eram seus irmãos. Vincent também tinha visto. Scarlett viu seu maxilar travar, seu punho apertar, mas ele não reagiu. Não demonstrou surpresa, como se já soubesse. Ou como se a traição tivesse se tornado familiar demais para chocá-lo. Maggie! Scarlett sussurrou com a voz trêmula. Temos que fazer alguma coisa. Maggie já estava pronta, com o rifle apoiado e os olhos na mira. Espere pela abertura, disse ela, com uma calma gelada. E esteja pronta. A voz de Victoria cortou o armazém vazio, afiada como uma lâmina. 10 anos, disse ela, caminhando em direção a Vincent, com a confiança de alguém que tem a vitória nas mãos. 10 anos Jimmy trabalhou para você. 10 anos ele foi seu braço direito de confiança. Em 10 anos ele me deu todas as informações de que eu precisava. Ela parou, seu sorriso se tornando cruel. Sua agenda, seus negócios, suas fraquezas, tudo. Como você se sente, Vincent? Vincent não se moveu, seu rosto indecifrável, mas de cima, Scarlett podia ver seu maxilar cerrado com força suficiente para quebrar os dentes. Ele não olhou para Victoria. Seus olhos cinzentos estavam fixos em Jimmy, o homem a quem ele confiara a segurança da propriedade e a segurança da mulher que amava. Por que, Jimmy? Perguntou Vincent, sua voz morta e plana como água congelada. Sem raiva, sem dor, apenas vazio. A voz de alguém acostumado à traição e ainda incapaz de compreendê-la. Jimmy deu um passo à frente, a arma ainda apontada para Tommy e os outros. Aqueles olhos verdes frios que Scarlett nunca conseguiu decifrar, agora brilhavam com algo muito mais sombrio. Fúria, inveja, amargura acumulada por uma década. Porque você tem tudo, rugiu Jimmy, cada palavra arrancada de sua garganta. Um império, poder, respeito. As pessoas olham para você e se curvam. Elas temem você. Elas admiram você. Ele se aproximou, o rosto contorcido de raiva. E eu, quem sou eu? 10 anos à sua sombra. 10 anos fazendo o trabalho sujo enquanto você se sentava no trono. 10 anos vendo você ter tudo o que eu sempre quis, enquanto eu não tinha nada. Vincent ficou olhando para ele por um longo momento, como se estivesse olhando para um estranho. Eu pensava que você era meu irmão, disse ele baixinho, com desapontamento. Eu confiava em você mais do que em qualquer outra pessoa. Coloquei você encarregado de proteger Scarlett, a pessoa mais importante da minha vida. Ele balançou a cabeça lentamente. E você nos traiu por inveja. Não venha com esse sermão, Jimmy gritou, levantando a arma ainda mais alto. Você não sabe como é ser invisível. Você nasceu com tudo. Eu tive que lutar por migalhas. Victoria bateu palmas lentamente, o som ecoando como um sino fúnebre. Comovente, disse ela, cheia de sarcasmo. Mas não estamos aqui por sentimentos. Agora, Vincent,
Me dê o que eu quero ou eu mato todos eles. Ela apontou para Nico ajoelhado, depois para Tommy e os homens de Vincent. Começando pelo seu primo, depois pelo seu velho leal. Depois, um por um, até você falar. Vincent encontrou o olhar dela, seus olhos gelados. Eu já disse ele sem emoção. Eu não tenho. Meu pai nunca me deu. Talvez ele tenha destruído. Talvez nunca tenha existido. Mas eu não tenho. Victoria inclinou a cabeça, avaliando-o. Depois deu de ombros como se estivesse escolhendo o jantar. Então você é inútil, disse ela, virando-se para seus homens. Matem-nos, todos eles. Tudo aconteceu de uma vez. De cima, Scarlett viu Jimmy se mover enquanto todos se concentravam na ordem de Victoria. Jimmy deslizou para trás de Vincent. Sua arma não estava mais apontada para Tommy. Estava apontada para a nuca de Vincent. Ele ia atirar em Vincent pelas costas. Ninguém viu. Tommy estava coberto. Os homens de Vincent estavam imobilizados. Vincent estava de frente para Victoria e seus soldados. Ninguém olhou para trás dele. Ninguém, exceto Scarlett. O tempo desacelerou, como havia acontecido em Obsidian, quando ela viu o ponto vermelho do laser no peito de Vincent. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse acompanhar. Ela se levantou de um salto, abriu a boca e seu grito ecoou pelo armazém. Vincent, atrás de você! Seu grito rasgou o ar no mesmo instante em que um rifle disparou acima deles. Maggie atirou, 2 tiros em rápida sucessão com o rifle de precisão, limpos e letais. 2 dos homens de Victoria caíram antes mesmo de entenderem o que estava acontecendo. Sangue espalhava-se pelo concreto cinza. O caos explodiu. Vincent girou ao ouvir o aviso de Scarlett. Instinto de sobrevivência aprimorado por anos no submundo. A bala de Jimmy raspou o ombro de Vincent, rasgando o tecido e deixando apenas um arranhão superficial. Vincent caiu e rolou, desviando do segundo tiro. E no mesmo movimento, ele sacou uma pistola de dentro da perna da calça, uma arma que ninguém pensou em procurar. Tommy aproveitou o momento. Ele deu uma cotovelada no rosto do homem que o segurava, arrancou o rifle e revidou. Os outros 2 homens com Vincent também reagiram, transformando o silencioso armazém em um inferno vivo de tiros que trovejavam como tempestades. Scarlett não pensou. Ela desceu correndo as escadas de metal, ignorando o aviso sussurrado de Maggie, ignorando o perigo, ignorando tudo, exceto um pensamento. Chegar até Vincent. Seus pés voavam pelos degraus, o coração batendo forte. A arma ainda estava apertada em seu punho, embora ela não soubesse se conseguiria puxar o gatilho. Acima, Maggie continuava atirando, firme como uma máquina, cada tiro acertando um alvo. Um dos homens de Victoria caiu. Depois outro. O resto entrou em pânico, incapazes de localizar o atirador, disparando balas nas sombras. Victoria gritava ordens, mas sua voz se afogava sob o barulho dos tiros. Ela tentou correr para a saída dos fundos, seu vestido bordô brilhando na luz fraca, mas Tommy a interceptou. Ele não atirou nela. Simplesmente agarrou seu braço e o torceu para trás com força suficiente para fazê-la gritar. No meio de tudo isso, Vincent e Jimmy se enfrentavam. Eles estavam a apenas alguns metros de distância, ambos com armas, ambos apontando um para o outro. Ao redor deles, a luta ainda continuava. Mas naquele momento, havia apenas 2 homens e a traição entre eles. Você sempre se achou especial? Rosnou Jimmy, com sangue de um corte na testa escorrendo para o olho. Achava que era melhor do que todos. Achava que merecia tudo o que tem. Eu achava que você era meu irmão, disse Vincent, com a voz mais triste do que zangada. Eu achava que você era da família. A única pessoa além de Tommy e Maggie em quem eu confiava completamente. Ele balançou a cabeça, os olhos cinzentos pesados de decepção. Eu estava errado. Sim. Jimmy riu de forma selvagem e quebrada. Você estava errado. E agora você vai morrer por sua estupidez. Jimmy levantou a arma e apertou o gatilho. Mas Scarlett estava lá atrás dele. Ela não sabia de onde vinha a força. Ela não sabia de onde vinha a coragem. Ela só sabia que Vincent estava na sua frente e que Jimmy estava prestes a matá-lo. E ela não podia deixar isso acontecer. Não de novo. Nunca mais. Ela pegou uma barra de ferro enferrujada dos escombros e a balançou diretamente na cabeça de Jimmy. O som do metal batendo nos ossos ecoou pelo ar. Jimmy cambaleou. A arma caiu de sua mão. Seus olhos verdes reviraram. Ele se virou tentando alcançar Scarlett, mas antes que pudesse tocá-la, Vincent já estava lá, com um soco no queixo e um chute no joelho. Jimmy caiu como um saco de areia, e Vincent ficou em pé sobre ele, com a arma apontada para sua cabeça. Não faça isso, disse Scarlett, sua voz ecoando pelo armazém, que de repente ficou em silêncio.
Os tiros pararam. A batalha acabou. Não o mate. Deixe-o viver com sua covardia. Vincent olhou para ela, com uma tempestade nos olhos. Então ele abaixou a arma, deu um último chute nas costelas de Jimmy e se virou para ela. Você é louca, disse ele com a voz tremendo entre a fúria e o alívio. Você poderia ter sido morta. Você prometeu que ficaria na sala segura. Você prometeu que voltaria. Scarlett respondeu, lágrimas escorrendo apesar de seu esforço para contê-las. Eu apenas me certifiquei de que você cumprisse sua promessa. Vincent a puxou para seus braços, segurando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. Ela sentiu o coração dele batendo forte sob a camisa rasgada, a respiração quente contra seus cabelos, o tremor em seus braços. Ele estava com medo, não de morrer, mas de perdê-la. Ao redor deles, tudo se acalmou. Tommy algemou Victoria e a empurrou para baixo, ao lado do corpo inconsciente de Jimmy. Meg desceu do andar de cima, ainda com o rifle na mão, verificando cada um dos homens de Victoria para se certificar de que não havia nenhuma ameaça remanescente. Os homens restantes de Vincent desamarraram Nico e o levantaram. Victoria ficou sentada ali, com os cabelos negros soltos, o vestido vermelho manchado de poeira e sangue, olhando para Vincent com puro ódio. Isso não acabou, ela sussurrou. Você não pode me manter preso para sempre. Minha família vai me resgatar. Sua família não fará nada. Vincent interrompeu com voz fria, porque eles receberão todas as provas do que você fez. Sequestro, tortura, tentativa de homicídio. Ele inclinou a cabeça com um sorriso que nunca chegou aos olhos. Você acha que seu pai vai protegê-la depois que você transformou o nome Marchetti em um alvo para todo o submundo? Victoria ficou em silêncio, com o rosto pálido. Vincent se virou e olhou para Nico, apoiado em pernas trêmulas, para Tommy algemando Jimmy, para Meg verificando ferimentos. E então ele olhou para Scarlett em seus braços, a mulher que arriscou sua vida por ele não uma, mas 2 vezes. Leve-a para casa, murmurou ele nos cabelos de Scarlett. Para a nossa casa. O armazém lentamente se acalmou após a tempestade. Os tiros cessaram, substituídos por respirações ofegantes e gemidos baixos dos feridos. O cheiro de pólvora e sangue se misturava com o salgado do mar. Um cheiro que Scarlett sabia que assombraria seus sonhos por anos. Mas naquele momento, em pé em meio aos escombros com uma barra enferrujada ainda tremendo em suas mãos, ela não conseguia pensar em nada além de que Vincent estava à sua frente, vivo, ainda respirando. Vincent deu um passo para trás, apenas o suficiente para ver o rosto dela sem soltá-la. Seus olhos cinzentos ainda estavam selvagens, carregando a loucura da luta, mas por baixo havia algo mais suave e doloroso. Sua camisa branca estava manchada de sangue, com listras vermelhas no peito e nas mangas. E quando Scarlett se aproximou dele em pânico, ele balançou a cabeça. Não era dele, era dos inimigos, o sangue das pessoas que tentaram levar embora a mulher que ele amava. Você quebrou sua promessa, disse Vincent, com a voz trêmula. Não é uma acusação, apenas uma verdade dita com o medo que ele sentiu quando a viu aparecer no meio do tiroteio. Scarlett olhou para ele, lágrimas ainda escorrendo por suas bochechas, mas um pequeno sorriso se formou em sua boca. Você quase quebrou a sua, ela sussurrou. Você prometeu que voltaria, mas se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse gritado, Jimmy teria atirado em você pelas costas. Ela engoliu em seco, as imagens ainda queimando em sua mente. Não posso perder você, não posso, nunca. Vincent fechou os olhos como se as palavras dela tivessem doído em seu corpo. E quando ele os abriu, seus olhos cinzentos estavam molhados com algo parecido com lágrimas, embora Scarlett não conseguisse imaginar Boscorset chorando. Você me salvou, disse ele, cada palavra pesada. De novo, pela segunda vez. Você colocou sua vida em perigo por mim. Ele balançou a cabeça, levantando a mão para acariciar sua bochecha, como se precisasse ter certeza de que ela era real, de que ainda estava ali. Eu não mereço isso. Eu não mereço você. Mais tarde, Scarlett o interrompeu, deslizando para seus braços e envolvendo sua cintura com as mãos. Me abrace agora. Apenas me abrace. Vincent não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele a abraçou como se ela fosse a única coisa que o mantivesse ancorado, como se ela fosse oxigênio e ele estivesse se afogando a vida inteira, como se ela fosse seu lar e ele tivesse vagado na escuridão por muito tempo. Seus braços a envolveram com tanta força que doía. Mas Scarlett não reclamou. Ela precisava disso. Precisava saber que ele era real. Precisava saber que ambos estavam vivos. Eles ficaram ali, em meio aos escombros, entre inimigos caídos
e os gemidos do traidor em meio ao cheiro de sangue e fumaça. E se abraçaram como se o mundo pudesse desabar e eles continuassem de pé, desde que tivessem um ao outro. Leve-me para casa, Scarlett sussurrou em seu peito, exausta, mas calma. Para o nosso lar. Vincent beijou o topo de sua cabeça, sua boca tremendo contra o cabelo dela. Para casa, ele repetiu como um voto. Para a nossa casa. 6 meses depois, Manhattan continuava tão agitada como sempre. Mas um novo endereço havia surgido no mapa da cidade. Em uma esquina tranquila do Upper West Side, havia um prédio de 3 andares com uma fachada de vidro e uma placa limpa e elegante que dizia Morgan Dance Studio, brilhando na luz suave de uma tarde de outono. Era o dia da inauguração, e Scarlett estava no centro de seu próprio estúdio. A mulher que antes acreditava que seu sonho de dançar balé estava morto para sempre, agora via ele voltar à vida de uma forma que ela nunca imaginara. O estúdio ocupava todo o 2º andar, com piso de carvalho polido, uma parede de espelhos de corpo inteiro e barras de balé ao longo de toda a sala. A luz natural entrava pelas janelas altas, tornando o espaço aberto e vivo. Mas o que o tornava especial não era o design moderno ou o equipamento. Eram as fotografias nas paredes. Scarlett havia começado a tirar fotos meses antes, um novo hábito que descobriu durante sua recuperação na propriedade Corsetti. Ela fotografava a vida ao seu redor. Momentos comuns que de alguma forma tinham significado. Meg cozinhando na cozinha, com aquele sorriso gentil no rosto. Tommy parado no portão, com seu corpo robusto, mas com calor nos olhos. O jardim ao amanhecer, a névoa flutuando sobre as roseiras. E Vincent, muitas fotos de Vincent. A inauguração foi íntima, apenas as pessoas mais próximas. Tommy estava em um canto com seu habitual terno preto, mas seu rosto estava suavizado por um sorriso raro. Meg circulava em torno de um pequeno buffet que ela mesma havia preparado. Pratos tradicionais da Sicília que Vincent adorava, e Nico Corsetti, totalmente recuperado após 6 meses de fisioterapia, conversava com alguns convidados. As cicatrizes em seu rosto desapareceram, mas ainda eram uma lembrança do Pier 57. Scarlett estava conversando com um aluno em potencial quando sentiu o ar mudar. Ela se virou e viu Vincent entrar. Ele usava um terno preto de 3 peças, o tecido se movendo como uma sombra, o mesmo tipo de terno que usava na noite em que se conheceram no Obsidian. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, seu queixo afilado e seus olhos cinzentos a procuravam entre a multidão. Quando seus olhares se encontraram, o coração de Scarlett ainda pulou como da primeira vez. Como se 6 meses não tivessem atenuado nada, Vincent começou a caminhar em direção a ela, mas parou em frente à parede de fotos. Seus olhos se moviam de moldura em moldura, parando nas imagens dele mesmo e finalmente repousando na peça central. Era uma foto espontânea que Scarlett havia tirado nos primeiros dias na propriedade. Antes de qualquer um deles admitir o que sentia, Vincent estava em pé perto da janela do escritório, ligeiramente afastado da câmera, olhando para o jardim escuro do lado de fora. A lâmpada da mesa iluminava apenas um lado de seu rosto, transformando a luz e a sombra em algo cinematográfico. Mas o que a tornava inesquecível era a expressão em seu rosto, solitária, vazia, como a de um homem que tinha tudo e nada que realmente lhe pertencesse. Scarlett caminhou até seu lado e colocou a mão levemente em seu braço. Esta é a mais triste, disse ela suavemente. Você parece que nunca foi amado. Vincent se virou para ela e seus olhos se suavizaram com algo que Scarlett havia aprendido a reconhecer nos últimos 6 meses. Amor, puro e sem reservas. Porque eu não tinha, ele respondeu baixo e sincero. Não até você. Então, para surpresa de todos, Vincent Corsetti, o rei do submundo de Manhattan, ajoelhou-se no chão de carvalho do estúdio de dança. Scarlett parou de respirar. Vincent tirou uma pequena caixa de veludo preto do bolso do paletó e a abriu, revelando um anel de diamante que refletia a luz sob as luminárias. Mas Scarlett mal viu o anel. Tudo o que viu foram os olhos dele olhando para ela, cheios de amor e esperança, e um lampejo de nervosismo que ela nunca tinha visto nele antes. Scarlett Morgan, disse Vincent, firme, embora sua mão tremesse levemente enquanto segurava o anel. Você salvou minha vida, não uma, mas 2 vezes. Você me viu quando ninguém mais viu. Você ficou quando todos lhe disseram para fugir. Você me deu algo que eu pensei que nunca teria. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Um lar, alguém para quem voltar, uma razão para viver. Lágrimas escorreram pelo rosto de Scarlett, e ela nem se preocupou em enxugá-las.
Case comigo, disse Vincent, cada palavra como uma oração. Seja minha esposa, seja minha parceira, seja meu lar. Eu sei que não sou perfeito, sei que meu mundo é perigoso, mas juro que passarei o resto da minha vida protegendo você, amando você, conquistando você. Ele olhou para ela, os olhos cinzentos brilhando. Scarlett Morgan, você quer se casar comigo? Scarlett não precisou pensar. Ela sabia a resposta desde a noite em que levou aquele tiro. Desde o momento em que olhou aqueles olhos cinzentos e viu o homem solitário por trás do poder. Desde o segundo em que escolheu ficar, em vez de fugir. Sim, ela disse com a voz embargada, mas segura. Sim para tudo. Sim para ser sua esposa. Sim para ser sua parceira. Sim para ser seu lar. Ela se ajoelhou para encontrá-lo, segurando seu rosto com as duas mãos. Sim, a tudo o que você é e a tudo o que se tornará. Vincent deslizou o anel em seu dedo, depois a puxou para seus braços e a beijou enquanto Tommy aplaudia. Meg chorava e ria. Nico batia palmas e a sala explodia em aplausos. Foi um beijo doce e cheio de esperança, a primeira linha de um novo capítulo. Quando se separaram, Vincent pressionou a testa contra a dela, com um sorriso raro nos lábios. Veritas vos libe, ele sussurrou. Scarlett sorriu, lembrando-se da tatuagem no pulso dele, lembrando-se da história de seu pai, lembrando-se de tudo o que eles haviam sobrevivido para chegar a esse momento. A verdade te libertará, ela murmurou. E então ela o beijou novamente. E foi assim que a história deles terminou. Ou talvez fosse apenas o começo. A garota que levou um tiro por um chefe da máfia havia se tornado sua esposa. Não por causa de uma dívida de sangue, não por causa do destino, mas por causa do amor, puro e simples. O tipo de amor que provou que, mesmo no mundo mais sombrio, a luz ainda pode encontrar um caminho. A história deles nos lembra que o amor verdadeiro não se importa com a sua origem ou com o que você possui. Ele olha para a alma, para a sinceridade, para o que estamos dispostos a sacrificar por outra pessoa. Scarlett não salvou Vincent porque sabia quem ele era ou o que ele tinha. Ela o salvou porque viu um ser humano prestes a morrer e não conseguiu ficar parada assistindo. Essa é a essência da bondade. Agir sem exigir recompensa, amar sem guardar rancor. Isso também nos lembra do poder da verdade. Assim como as palavras que Vincent carregava em seu pulso, a verdade pode nos libertar. Quando Vincent foi honesto com Scarlett sobre quem ele era, sobre seu mundo, sobre o perigo que vinha com ele lhe deu a chance de escolher de verdade, e ela escolheu ficar. A honestidade, mesmo quando dói, é sempre uma base mais forte do que qualquer mentira doce. E, finalmente, isso nos lembra que nunca é tarde demais para perseguir um sonho. Scarlett acreditava que seu sonho de ser bailarina havia morrido. Durante 5 anos, ela enterrou suas sapatilhas de ponta debaixo da cama e abandonou a esperança. Mas a vida pode mudar quando você menos espera. Às vezes, temos que atravessar a escuridão para encontrar a luz. Às vezes, temos que perder tudo para entender o que realmente importa. Obrigado por ouvir a história de hoje. Se ela tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilhe este vídeo para que tenhamos motivação para trazer mais histórias emocionantes todos os dias. O que você achou da história de Scarlett e Vincent? Você acredita no amor predestinado na vida real? Você já fez algo imprudente por alguém que ama? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir as histórias que vivem no fundo do seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e um espírito tranquilo todos os dias. Lembre-se, não importa o quão difícil a vida seja, sempre há luz no fim do túnel. Sempre há alguém pronto para amar você pelo que você realmente é. Até mais. E nos vemos no próximo vídeo.